Metafísica, livro 1 e 2, de Aristóteles, audiolivro. Para mais audiolivros, inscreva-se no canal e curta o vídeo. Capítulo 1. Todos os homens têm, por natureza, desejo de conhecer. Uma prova disso é o prazer das sensações, pois, fora até da sua utilidade, elas nos agradam por si mesmas e, mais que todas as outras, as visuais. Com efeito, não só para agir, mas até quando não nos propomos operar coisa alguma, preferimos, por assim dizer, a vista ao demais. A razão é que ela é, de todos os sentidos, o que melhor nos faz conhecer as coisas e mais diferenças nos descobre. Por natureza, seguramente, os animais são dotados de sensação, mas, nuns, da sensação não se gera memória, e noutros, gera-se. Por isso, estes são mais inteligentes e mais aptos para aprender do que os que são incapazes de recordar. Inteligentes, pois, mas sem possibilidade de aprender, são todos os que não podem captar os sons, como as abelhas, qualquer outra espécie parecida de animais. Pelo contrário, tem faculdade de aprender todos os seres que, além da memória, são providos também deste sentido. Os outros, animais, vivem portanto de imagens recordações, e de experiência pouco possuem. Mas a espécie humana vive, também de arte e de raciocínios. É da memória que deriva aos homens experiência, pois as recordações repetidas da mesma coisa produzem o efeito de uma única experiência, e a experiência quase se parece com a ciência e a arte. Na realidade, porém, a ciência e a arte vêm aos homens por intermédio da experiência, porque a experiência, como afirma Polus, e bem, criou a arte, e a inexperiência, o acaso. E a arte aparece quando, de um complexo de noções experimentadas, se exprime um único juízo universal dos casos semelhantes. Com efeito, ter a noção de que a Calhas, atingido de tal doença, tal remédio deu alívio, e a Sócrates também, e, da mesma maneira, a outros tomados singularmente, é da experiência, mas julgar que tem aliviado a todos os semelhantes, determinados segundo uma única espécie, atingidos de tal doença, como os fleumáticos, os biliosos ou os incomodados por febre ardente, isso é da arte. Ora, no que respeita à vida prática, a experiência em nada parece diferir da arte. Vemos, até, os empíricos acertarem melhor do que os que possuem a noção, mas não a experiência. E isto porque a experiência é conhecimento dos singulares, e a arte, dos universais, e, por outro lado, porque as operações e as gerações todas dizem respeito ao singular. Não é um homem, com efeito, a quem o médico cura, senão por acidente, mas Calhas ou Sócrates, ou a qualquer um outro assim designado, ao qual aconteceu também ser homem. Portanto, quem possui a noção sem a experiência, e conhece o universal ignorando o particular nele contido, enganar-se há muitas vezes no tratamento, porque o objeto da cura é, de preferência, o singular. No entanto, nós julgamos que há mais saber e conhecimento na arte do que na experiência, e consideramos os homens de arte mais sábios que os empíricos, visto a sabedoria acompanhar em todos, de preferência, o saber. Isto porque uns conhecem a causa, e os outros não. Com efeito, os empíricos sabem o que, mas não o porquê, ao passo que os outros sabem o porquê e a causa. Por isso nós pensamos que os mestres de obras, em todas as coisas, são mais apreciáveis e sabem mais que os operários, pois conhecem as causas do que se faz, enquanto estes, à semelhança de certos seres inanimados, agem, mas sem saberem o que fazem, tal como o fogo, quando queima. Os seres inanimados executam, portanto, cada uma das suas funções em virtude de uma certa natureza que lhes é própria, e os mestres pelo hábito não são, portanto, mais sábios. Os mestres, portanto, têm aptidão prática, mas pelo fato de possuírem a teoria conhecerem as causas. Em geral, a possibilidade de ensinar é indício de saber. Por isso nós consideramos mais ciência a arte do que a experiência, porque os homens de arte podem ensinar e os outros não. Além disto, não julgamos que qualquer das sensações constitua a ciência, embora elas constituam, sem dúvida, os conhecimentos mais seguros dos singulares. Mas não dizem o porquê de coisa alguma. Por exemplo, porque o fogo é quente, mas só que é quente. É portanto verossímil que quem primeiro encontrou uma arte qualquer, fora das sensações comuns, excitasse a admiração dos homens, não somente em razão da utilidade da sua descoberta, mas por ser sábio superior aos outros. E com o multiplicar-se das artes, umas em vista das necessidades,
Outras da satisfação, sempre continuamos a considerar os inventores destas últimas como mais sábios que os das outras, porque as suas ciências não se subordinam ao útil, de modo que, constituídas todas as ciências deste gênero, outras se descobriram que não visam nem ao prazer nem à necessidade, e primeiramente naquelas regiões onde os homens viviam no ócio. É assim que, em várias partes do Egito, se organizaram pela primeira vez as artes matemáticas, porque aí se consentiu que a casta sacerdotal vivesse no ócio. Já assinalamos na ética a diferença que existe entre a arte, a ciência e as outras disciplinas do mesmo gênero. O motivo que nos leva agora a discorrer é este, que a chamada filosofia é por todos concebida como tendo por objeto as causas primeiras os princípios, de maneira que, como acima se notou, o empírico parece ser mais sábio que o ente que unicamente possui uma sensação qualquer, o homem de arte mais do que os empíricos, o mestre de obras mais do que o operário, e as ciências teoréticas mais que as práticas. Que a filosofia seja a ciência de certas causas e de certos princípios é evidente. Notas. Este capítulo tem por fim mostrar que o desejo de saber é natural, que há graus diversos de conhecimento, sensação, memória, experiência, arte, ciência, e que a verdadeira ciência é a que resulta do conhecimento teorético, especulativo, não prático, cujo objeto é o saber das causas ou razão de ser. A ciência deste saber constitui a sabedoria ou filosofia. A razão é que nem todos os animais possuem a faculdade de conservar a experiência transata por imagens. Aristóteles discrimina 3 graus no conhecimento sensível dos irracionais, que com Fonseca se podem designar de ínfimo, médio é superior. O ínfimo é próprio dos animais que somente vivem a experiência presente. O médio, dos que podem conservar a experiência passada mas não ouvem. E o superior, dos que a ouvem, possuem memória e podem ser adestrados. Foi um aluno do sofista Górgias, vide Platão. Górgias. Passo de explicação difícil, pois consiste em averiguar a razão plausível porque Aristóteles diz que é um acidente de Calhas, de Sócrates, ou de qualquer outro indivíduo, ser homem. Fundado em Alexandre, Aporias, I, X, Géculo interpreta assim, a universalidade é um acidente da essência, donde se segue que a essência, considerada formalmente sob o ponto de vista da extensão, isto é, como universal, e atributo acidental de essência considerada exclusivamente sob o ponto de vista da compreensão. Para empregar o exemplo de Alexandre, um animal em geral ou, o que equivale ao mesmo, um animal essência universal, será atributo acidental de este animal essência considerada parte do seu caráter universal. Do mesmo modo, um homem será atributo acidental de este homem. Lamete, I. P. Expostas as noções de empiria e de techne, Aristóteles inicia a exposição das provas demonstrativas do objeto do capítulo. A filosofia é o saber por excelência, ou seja, o do conhecimento das causas. Conhecer pela causa é conhecer pelo geral, isto é, pelo conceito pela essência. Assim, o médico, conhecendo a essência da doença e do medicamento, conhece a relação causal deste para aquela, e portanto a causa do restabelecimento da saúde. Viver no ócio significa estar aliviado de trabalho manual e de cuidados materiais e, portanto, usufruir condições que permitam o exercício da atividade intelectual, ou teorética, sem a preocupação de obter o que é essencial à vida de cada dia. Na Ética Nicômaco, vi, onde distingue e caracteriza 5 hábitos pelos quais se pode aprender a verdade, entendimento, ciência, sabedoria, filosofia, prudência e arte. Fonseca traduz, artifex, isto é, perito. Capítulo 2. Ora, visto andarmos à procura desta ciência, devemos examinar de que causas e de que princípios a filosofia é a ciência. Se considerarmos as opiniões que existem acerca do filósofo, talvez o problema se nos manifeste com maior clareza. Nós admitimos, antes de mais, que o filósofo conhece, na medida do possível, todas as coisas, embora não possua a ciência de cada uma delas por si. Em seguida, quem consiga conhecer as coisas difíceis e que o homem não pode facilmente atingir, esse também consideramos filósofo, porque o conhecimento sensível é comum a todos. É por isso fácil e não científico. Além disto, quem conhece as causas com mais exatidão, e é mais capaz de as ensinar, é considerado em qualquer espécie de ciência como mais filósofo. E, das ciências, aqui escolhemos por ela própria, e tendo em vista o saber, é mais filosofia do que a que escolhemos em virtude dos resultados. E uma ciência,
mais elevada. É mais filosofia do que uma subordinada, pois não convém que o filósofo receba leis, mas que as dê, e que não obedeça ele a outro, mas a ele. Quem é menos sábio? Tais e tantas são, pois, as opiniões que temos sobre a filosofia e os filósofos. E quanto a estes, o conhecimento de todas as coisas encontra-se necessariamente naquele que, em maior grau, possui a ciência universal, porque ele conhece, de certa maneira, todos os individuais sujeitos. No entanto, é sobremaneira difícil ao homem chegar a estes conhecimentos universais, porque estão muito para além das sensações. Além disto, entre as ciências são mais exatas as que se ocupam predominantemente dos primeiros, e as que de menos elementos precisam, são mais exatas do que as que são chamadas por adição, como a aritmética relativamente à geometria. Porém, a que ensina é a ciência que investiga as causas, porque são os que dizem as causas de cada coisa que ensinam. Ora, conhecer e saber por amor deles mesmos é próprio da ciência do sumamente conhecível. Com efeito, quem procura o conhecer pelo conhecer escolherá, de preferência, a ciência que é mais ciência. E esta é a do sumamente conhecível, e sumamente conhecíveis são os princípios e as causas. É pois por eles e a partir deles que conhecemos as outras coisas, e não eles por meio destas, que são subordinadas. A mais elevada das ciências, e superior a qualquer subordinada, é, portanto, aquela que conhece aquilo em vista do qual cada coisa se deve fazer. E isto é o bem em cada coisa aí, de maneira geral, o ótimo no conjunto da natureza. Resulta portanto de todas estas considerações que a esta mesma ciência que se aplica o nome que procuramos. Ela deve ser, com efeito, a ciência teorética dos primeiros princípios e das causas, porque o bem e o porquê são uma das causas que não é uma ciência prática resulta da própria história dos que primeiro filosofaram. Foi, com efeito, pela admiração que os homens, assim hoje como no começo, foram levados a filosofar, sendo primeiramente abalados pelas dificuldades mais óbvias, progredindo em seguida pouco a pouco até resolverem problemas maiores. Por exemplo, as mudanças da Lua, as do Sol e dos astros e a gênese do universo. Ora, quem duvida e se admira julga ignorar. Por isso, também, quem ama os mitos é, de certa maneira, filósofo, porque o mito resulta do maravilhoso. Pelo que, se foi para fugir à ignorância que filosofaram, claro, está que procuraram a ciência pelo desejo de conhecer, e não em vista de qualquer utilidade. Testemunha o que de fato se passou. Quando já existia quase tudo que é indispensável ao bem-estar e à comodidade, então é que se começou a procurar uma disciplina deste gênero. É pois evidente que não a procuramos por qualquer outro interesse mas, da mesma maneira que chamamos homem livre a quem existe por si não por outros, assim também esta ciência é, de todas, a única que é livre, pois só ela existe, por si, e por tal razão, poderia justamente considerar-se mais que humana a sua aquisição. Por tantas formas é, na verdade, a natureza serva dos homens, que, segundo Simônides, só Deus poderia gozar deste privilégio, e não convém ao homem procurar uma ciência que lhe não está proporcionada. Se, como dizem os poetas, a divindade é por natureza invejosa, nisto, sobretudo deveria haver-se o efeito, e todos os mais categorizados serem infelizes. Ora, nem é admissível que a divindade seja invejosa, e, segundo o provérbio, os poetas dizem muitas mentiras, nem se pode admitir que haja outra ciência mais apreciável que esta. Com efeito, a mais divina é também a mais apreciável, e só em duas maneiras o pode ser, ou por ser possuída principalmente por Deus, ou por ter como objeto as coisas divinas. Ora, só a nossa ciência tem estas duas prerrogativas. Deus, com efeito, parece ser, para todos, a causa e princípio, e uma tal ciência só a Deus, o Deus principalmente, poderia possuí-la. Todas as outras são, pois, mais necessárias do que ela, mas nenhuma se lhe sobreleva em excelência. E o estado em que nos deve deixar a sua aquisição é inteiramente contrário ao do das primitivas indagações, pois, dissemos nós, todas começam pela admiração de como as coisas são, tais os autômatos, aos olhos daqueles que não examinaram ainda a causa, ou os solstícios, ou a incomensurabilidade do diâmetro. Parece, de fato, maravilhoso para todos que haja uma quantidade não comensurável pela mais pequena unidade, que se quiser. Ora, nós devemos acabar, segundo o provérbio, pelo contrário pelo melhor como acontece nestes exemplos,
Desde que se conheçam as causas, nada, efetivamente, espantaria tanto um geômetra como o diâmetro tornar-se comensurável. Fica assim estabelecida a natureza da ciência que procuramos e também o fim que a nossa investigação e todo o tratado devem alcançar. Notas. Estabelecida no capítulo anterior a existência da filosofia, ou sabedoria, Aristóteles propõe-se neste capítulo indagar o que caracteriza. Em resumo ciência das causas primeiras, teórica, por excelência, eminentemente livre, divina, a mais digna de apreço, gerando a sua aquisição um estado de espírito contrário ao do pasmo da ignorância. Tradução literal, que o comum dos tradutores explana, considerando por sujeitos os indivíduos ou casos particulares abrangidos no conhecimento do universal. Por outras palavras, dada a concepção hierárquica do saber, a ciência mais geral tem maior extensão, isto é, abrange maior número de indivíduos, objetos ou casos singulares, pelo que, quem o possui, conhece, de certa maneira, os indivíduos, objetos ou casos abrangidos no conhecimento do respectivo conceito. Tradução literal, que colocamos entre aspas para acentuar a literalidade. O comum dos tradutores interpreta pelo contexto, fazendo equivaler primeiros a conhecimento dos princípios. Fonseca traduz por prima, scientiarum quoqueae surtia curatissimae, quae prima surti, maxime versantur. E na explanatio respectiva, assim explica, cum igitura, quae surti maxime universalia, cirta prima, et simplicissima efficitur ui scientia, quae in eurum consideratio universatur, citi, suapti natura certissima, ui quae paucissimis, et simplicissimis principiis, rem demonstrei, sic multa facilius probamus aliquid existere, quam per si existere autem alio existere, quod existere, citi prius et simplicius quam existere per si, aut existere in alio. Tradução literal. O sentido torna-se mais claro, explanando com o comum dos tradutores, por adição de princípios. Aristóteles distingue as ciências que assentam em poucos princípios, simples e abstratos, das que assentam em princípios complexos, isto é, menos abstratos. As primeiras são mais exatas que as segundas. É digno de reparo o fato de Aristóteles exemplificar a distinção com a aritmética e a geometria. A razão é que a geometria, em relação à aritmética, contém uma adição de princípios, isto é, aos princípios do número acrescenta as propriedades do espaço. Fonseca aproxima deste passo de Platão, no Teeteto, em que Sócrates diz a Teodoro que a admiração é o princípio da filosofia. Fonseca traduz assim a parte final do período, libera este, quod sola sit sui gratia. Na explanatio respectiva discrimina a ciência livre de ciência liberal, liberaliza in este, quae est dignomine libero, et opponitur mechanicae, seu sordidae, nominulasque practicas complectitur, ut rhetoricum, et dialecticam, libera autem este, quae est sui gratia, hoc est, quae non refertur ad pus, altissima uis, nec alium superiorem. Alguns comentadores reportam a este passo Píndaro, Pu, X. Fonseca observa penetrantemente na explanatio respectiva, aduerte autem ignorationem, a quae incipit, discursus tuas opicus, non esse ignorationem purae privationis, isse de quadam modo inchoatae formae. Segundo Fonseca e outros comentadores, v. G. Coli, I. Diâmetro. Tem neste passo o sentido de diagonal do quadrado, como no de anima. 3. Além desta razão, parece ainda que Aristóteles desconheceu a incomensurabilidade do diâmetro e do círculo, dado o fato de Arquimedes ulteriormente se haver proposto investigar a respectiva relação exata. Segundo Fonseca, parece aludir ao provérbio secundis melioribus, segundo o Alexandre, ou ao posterioribus melioribus. Deste último dá o exemplo de Cícero, nas Filípicas, posteriores cogitatio nes, ut aiunt, sapientiores e solente. Capítulo 3. É pois manifesto que a ciência a adquirir é a das causas primeiras. Pois dizemos que conhecemos cada coisa somente quando julgamos conhecer a sua primeira causa. Ora, causa diz-se em 4 sentidos. No primeiro, entendemos por causa a substância aqui de idade, o porquê. Reconduz-se pois à noção última, e o primeiro porque a causa e princípio. A segunda, causa, é a matéria e o sujeito. A terceira é de onde vem o início do movimento. A quarta, causa, que se opõe a precedente, é o fim. Para que o bem, porque este é, com efeito, o fim de toda a geração é movimento. Já estudamos suficientemente estes princípios na física,
Todavia queremos aqui associar-nos aos que, antes de nós, se aplicaram ao estudo dos seres e filosofaram sobre a verdade. É, com efeito, evidente que eles também falam em certos princípios e em certas causas. Tal exame será portanto útil ao nosso estudo, porque ou descobriremos uma outra espécie de causas, ou daremos mais crédito às que acabamos de enumerar. A maior parte dos primeiros filósofos considerou como princípios de todas as coisas unicamente os que são da natureza da matéria, e aquilo de que todos os seres são constituídos, e de que primeiro se geram, e em que por fim se dissolvem, enquanto a substância subsiste, mudando-se unicamente as suas determinações. Tal é, para eles, o elemento e o princípio dos seres. Por isso, opinam que nada se gera e nada se destrói, como se tal natureza subsistisse indefinidamente. Da mesma maneira que não afirmamos que Sócrates é gerado, em sentido absoluto, quando ele se toma belo ou músico, nem que ele morre quando perde estas qualidades, porque o sujeito, o próprio Sócrates, permanece, e assim quanto as outras coisas, porque deve haver uma natureza qualquer, ou mais do que uma, donde as outras derivem, mas conservando-se ela inalterada. Quanto ao número a natureza destes princípios, nem todos pensam da mesma maneira. Tales, o fundador de tal filosofia, diz ser água. É por isto que ele declarou também que a terra assenta sobre a água, levado sem dúvida a esta concepção por observar que o alimento de todas as coisas é úmido, que o próprio quente dele procede e dele vive. Ora, aquilo donde as coisas vêm para todas, o seu princípio. Foi desta observação, portanto, que ele derivou tal concepção, como ainda é do fato de todas as sementes terem uma natureza úmida e ser água, para as coisas úmidas, o princípio da sua natureza. A parecer de alguns, também os mais antigos, aqueles que muito antes da nossa geração e primeiramente teologizaram teriam concebido a natureza da mesma maneira. De fato, consideraram o oceano Tétis como os pais da geração, e fazem jurar os deuses pela água, a qual os poetas chamam Estígios. Ora, se o mais antigo é o mais venerável, o juramento é, sem dúvida, o que há de mais venerando. Se esta opinião sobre a natureza é antiga e vetusta, não está bem claro, em todo caso, assim parece ter se exprimido Tales acerca da causa primeira. Quanto a Hipon, ninguém, de certeza, pensaria em colocar na série destes pensadores, em razão da pouca idade do seu pensamento. Anaximenes e Diógenes consideram o ar como anterior à água, e, entre os corpos simples, como princípio por excelência, enquanto para Hipas o Metapontino e Heráclito de Éfeso é o fogo, e para Empédocles são os quatro elementos, visto ele acrescentar um quarto aos que acabamos de referir, a terra. Estes elementos subsistem sempre e não são gerados, salvo no que toca ao aumento ou diminuição, quer se unam numa unidade, quer se dividam a partir dela. Anaxágoras, de Clasômenes, anterior Empédocles pela idade, mas posterior pelas obras, afirma que os princípios são infinitos. Quase tudo o que é constituído de partes semelhantes, como a água ou o fogo, diz ele, está sujeito à geração e à destruição de uma só maneira, a saber, pela união e pela desunião. As coisas não nascem de outra maneira, nem morrem, mas subsistem eternamente. Resulta daqui que o deveria considerar-se como causa única somente aquela que está na espécie da matéria. Assim, prosseguindo, a própria realidade mostrou-lhes o caminho e obrigou-os a um estudo ulterior. Com efeito, ainda que toda a geração e toda a corrupção procedam de um único princípio ou de vários, por que é que isso acontece qual a causa? Não é seguramente o sujeito o autor das suas próprias mudanças. Por exemplo, nem a madeira, nem o bronze são a causa das próprias modificações, pois não é a madeira que faz a cama, ou o bronze a estátua, mas alguma outra coisa é a causa da mudança. Ora, procurar esta outra coisa é procurar o outro princípio donde, como dissemos, provém a origem do movimento. Aqueles que, primeiramente, se empenharam neste gênero de investigação e afirmaram que o sujeito é único não se deram conta desta dificuldade, mas alguns, pelo menos entre os que proclamavam esta unidade, quase que vencidos pela própria questão, afirmam que o uno é imóvel e que toda a natureza o não só quanto à geração e à corrupção, crença esta primitiva e que todos adotaram, mas também no que respeita a toda e qualquer outra mudança. Esta doutrina é privativa. Entre os que afirmaram que o universo é uno, a nenhum ocorreu entrever tal causa, a não ser talvez Parmênides, e este somente enquanto reconhece não uma única causa, mas, em certo sentido, duas. Quanto aos que admitem vários elementos,
Acontece que dizem mais, como, por exemplo, os que admitem o calor e o frio, ou o fogo e a terra. Eles, com efeito, servem-se do fogo como se este possuísse uma natureza cinética, e da água, da terra dos outros elementos análogos, como, se possuíssem, uma natureza contrária. Depois destes, e de tais princípios, vistos serem insuficientes para gerar a natureza das coisas, os filósofos, de novo constrangidos, como dissemos, pela própria verdade, foram à procura do princípio que se lhe seguia. Com efeito, o existir ou produzir-se da ordem e do belo nas coisas não é provavelmente originado nem pelo fogo, nem pela terra, nem por outro elemento deste gênero, e não é mesmo verossímil que eles o tivessem pensado. Por outro lado, não era razoável atribuir ao acaso e à fortuna uma tão grande obra. Quem, portanto, afirmou que existia na natureza, como entre os animais, uma inteligência, causa do mundo e da ordem universal, apareceu jejuno, em comparação dos que anteriormente afirmaram coisas vãs. Quem alcançou abertamente estas noções, sabemo-lo, foi Anaxágoras, mas foi precedido, disse, por Hermótimo de Clazómenes. Os que, pois, assim pensaram fizeram uma mesma coisa. Da causa que é princípio do bem nos seres e da causa de onde vem aos seres o movimento. Notas. Este capítulo tem por objeto a indicação dos 4 sentidos em que Aristóteles toma a palavra causa, material, eficiente, formal e final, e a referência histórica das opiniões dos pré-socráticos acerca da causa material. São várias as dificuldades destes parênteses e a copiosa bibliografia que lhes respeita. A primeira causa deve entender-se em sentido relativo, isto é, da causa que importa ao conhecimento próprio da coisa, e não no sentido absoluto, porque se assim não fosse o conhecimento de cada coisa exigiria o conhecimento do objeto formal da metafísica. Vide Cole I, páginas. Literalmente, qual era o ser? Equivale ao sentido próprio de cada coisa, enquanto pensada em si mesma, e que é designado pela definição essencial. Fonseca traduz por, que ditatem rei. Especialmente, no livro 2, Caps. Amelin considera este parágrafo como resumo do que Aristóteles desenvolvera na Phys. 2. Vide. Aristote, Physique II. Trad.et Commentary, Paris. Ed. P. Isto é, uma natureza, que seja una, ou multiplia. Isto é, princípios materiais fundamentais. É o fundador da escola jônica, natural de Mileto, viveu entre antes de Cristo. Isto é, da filosofia que confere significação ontológica substantiva a elementos naturais. Segundo alguns comentadores, Tales pensava que o calor e o fogo se originavam pela evaporação do úmido. Refere-se a Homero e Hesíodo como os primeiros teólogos, isto é, como escritores que primeiramente se ocuparam dos deuses. Ilíada, 14 e 15. Bonites esclareceu que Aristóteles aproximou Hipon de Tales não pela idade, pois viveu na época de Péricles, mas pelos princípios que professava. Simplício diz que Hipon era ateu. Talvez por este motivo Aristóteles se referiu a ele com desconsideração. Anaximenes, de Mileto, filósofo da escola jônica, morreu circa antes de Cristo. Natural de Apolônia, foi contemporâneo de Anaximenes. Isto é, em vez da água, como Tales, estes dois filósofos consideravam que o ar é o princípio primordial de todas as coisas. Filósofo do século vi antes de Cristo que alguns historiadores filiam na escola pitagórica. Ignoram-se as datas do seu nascimento e morte, admitindo-se, de harmonia com informes antigos, notadamente de Diógenes Laércio, que florescia cerca da 69ª Olimpíada antes de Cristo. Aristóteles apresenta-o como fisiólogo ou físico. Zeller, porém, julgou que deve ser considerado como promotor de uma orientação filosófica própria, embora se ligue à escola jônica. De Agrigento, floresceu pelo segundo terço do século VA. Nasceu em Clazómenes circa antes de Cristo e morreu em Lampsaco circa A.C. Literalmente, Homeomerias. Aristóteles refere-se a Tales e Anaximenes. Tem em vista os Eleatas, Xenofanes, Melício e Parmênides. Refere-se aos Eleatas, segundo os quais o universo é uno, isto é, somente conferiam realidade ao ser no qual nada de novo advém à existência, e jamais cessa de existir ou sofre qualquer mudança substancial e até acidental. A juízo de Aristóteles, os Eleatas continuavam a orientação de Tales e de Anaximenes, por admitirem somente a causa material. Filósofo da escola de Eleia, que floresceu pela 69ª Olimpíada antes de Cristo. Passo obscuro,
mas no qual se não vê contradição, de harmonia com o comentário de Alexandre, sob o ponto de vista da verdade, razão. Parmênides afirmava que o universo é uno, sem começo e esférico, é, portanto, carecente unicamente da causa material. Porém, sob o ponto de vista sensível, da natureza, não negava que houvesse outra causa, a saber, a eficiente. E esta explicação de Fonseca talvez tenha em vista Empédocles. Fonseca interpretou este passo no sentido de que Aristóteles designa pela expressão, princípio que se lhe seguia, a causa eficiente, num tamen quaesi venunt sub ratione finalis, se sub ratione bene, rectec efficientis, est, aliquo jus boni gratia. Bonitis sustentou que Aristóteles se referir à causa final, e Jecolha de opinião que se trata da causa eficiente. Embora tais filósofos inquirissem a razão da ordem no universo. Tradução literal. O sentido é, quem primeiramente sustentou que no universo existe uma inteligência que é a causa da disposição de tudo o que nele existe apareceu como em jejum perante os discursos vãos dos filósofos que o precederam. Pode discutir-se, vide. Nota, se a causa que é princípio do bem é a causa final ou eficiente, pois como discolhe, e, l'intelligência que ordona em vui do bem, ou l'amor que tem ao bem e são tipo de causas finales, mais causas eficientes, que este libiem lo meme que este cause finale, mas é indubitável que a causa de onde vem aos seres o movimento é a causa eficiente ou motora. Capítulo 4. Poder-se-ia supor que Hesíodo foi o primeiro que procurou alguma coisa de parecido, e com ele os que supuseram nos seres o amor ou o desejo como princípio. Parmênides, por exemplo. Este, com efeito, expondo a gênese do universo, diz, antes de todos os deuses, criou o amor. Hesíodo, antes de tudo foi o caos, depois a terra dos grandes seios, e o amor que a todos os imortais supera. Tão conveniente era que se encontrasse nos seres uma causa capaz de dar movimento e ordem às coisas. Quanto a distribuí-los relativamente à prioridade, seja-nos permitido remeter para mais tarde a nossa opinião. Como os contrários do bem aparecem também na natureza, e não só a ordem e o belo, senão ainda a desordem e o feio, e o mal em maior quantidade que o bem, o feio do que o belo. Ocorreu então a outro filósofo introduzir a amizade e a discórdia. Cada uma delas causa contrária e de efeitos contrários. Se alguém, pois, seguir o raciocínio de Empédocles, atendendo mais ao espírito do que à sua maneira balbuciante de se exprimir, encontrará que a amizade é a causa das coisas boas, e a discórdia das más. Afirmando, portanto, que Empédocles, em certo modo, e pela primeira vez, admitiu o bem e o mal como princípios, talvez se acerte, visto ser o próprio bem a causa de todos os bens, e o mal, dos males. Estes, como vimos dizendo, apreenderam evidentemente, até agora, duas das causas que nós determinamos na física, a saber, a matéria e o princípio do movimento, porém, de uma maneira vaga e obscura, tal como fazem, nas lutas, os mal exercitados, os quais, atirando-se de um lado para o outro, conseguem às vezes dar lindos golpes, mas nem estes os dão, por ciência, nem aqueles parecem saber o que dizem. Com efeito, quase nunca os vemos servir-se de tais princípios, a não ser esporadicamente. Anaxágoras serve-se da inteligência para a geração do universo como de um ex machina, e quando se vê embaraçado pela causa de algum fenômeno necessário, então é que ela o atrai. Nos outros casos, é a tudo mais, salvo a inteligência, que ele atribui o que acontece. Empédocles também se serve das causas, mais que este último, mas de maneira não suficiente nem coerente. Em muitos casos, com efeito, a amizade para ele separa e a discórdia une. Quando, pois, o universo se dissolve nos seus elementos sob a ação da discórdia, então o fogo e cada um dos outros elementos reúnem-se num todo. Inversamente, quando sob a ação da amizade, os elementos são reduzidos à unidade, as partes são de novo forçadas a separar-se de cada elemento. Empédocles foi, portanto, o primeiro que, em oposição aos seus antecessores, introduziu esta divisão na causa em questão, admitindo não um único princípio do movimento, mas dois diferentes e contrários. Além disto, foi o primeiro a afirmar que são quatro os elementos atribuídos à natureza material. Todavia não se serve deles como se fossem quatro, mas somente de dois. Por um lado, o fogo tomado em si, e por outro os seus contrários, considerados como uma natureza única, a terra, o ar e a água. Poderá dar conta disto quem quer que examine os seus poemas. Tais são, pois,
como vimos dizendo, a natureza e o número dos princípios admitidos por este filósofo Leucipo, pelo contrário, e o seu amigo Demócrito reconhecem como elementos o pleno e o vazio, a que eles chamam o ser e o não ser, e ainda, destes princípios, o pleno e o sólido são o ser, o vazio e o raro não ser. Por isso, afirmam que o ser não existe mais do que o não ser, porque nem o vazio existe mais que o corpo. E estas são as causas dos seres enquanto matéria. E como aqueles que afirmam ser una substância como sujeito formam todos os outros seres das modificações dela, pondo o raro o denso como princípios das modificações, da mesma maneira também. Estes filósofos pretendem que as diferenças são as causas das outras coisas. São, segundo eles, estas três: a figura, a ordem e a posição. O ser, dizem eles, só difere pelo rismo, de atigé e tropé, isto é, pela figura, ordem e posição. Assim a difere de N pela figura, andina pela ordem e Z de N pela posição. Quanto a movimento, donde ou como, se a N diferem entre si do mesmo modo que a N, se considerarem a e N cada um como um todo, porque a e N assim considerados diferem pela diversidade da disposição, isto é, a ordem diferente das suas partes. Não é, porém, assim que cumpre considerar, porque o que importa indagar é aquilo em que o adian difere do adian ou aquilo em que o adian difere do anidiná, porque há nisto uma diferença de outra espécie. Com efeito, o adian não difere encontre nos seres, também estes, como os outros, negligentemente descuraram. Tal é, pois, a respeito do adiná pela ordem diferente das suas partes, porque esta ordem é idêntica nos dois A, mas o primeiro A difere do segundo em que todas as partes do primeiro A estão para todas as partes de N em relação diferente das partes do segundo A. Z também não difere de N pela ordem diferente das partes porque, uma vez mais, as partes estão na mesma ordem em Z e em N. Mas Z e N diferem em que todas as partes de Z estão relativamente a todos os pontos do espaço, numa relação diferente da das duas causas. O ponto ao qual parecem ter chegado, a nosso ver, os que investigaram anteriormente, a nós, partes de N na diferença precedente, bastava deslocar N para que a mudasse segundo a diferença considerada, mas as relações de A com os pontos do espaço, quaisquer que estes fossem, não sofria modificação alguma. Pelo contrário, para mudar Z em N reverte-se Z até o momento em que ele é N, o que se não faz sem mudar a relação de qualquer uma das partes de Z para qualquer uma das partes da extensão real ou ideal. Notas. Neste capítulo, continua a exposição das concepções físicas dos filósofos pré-socráticos, especialmente de Empédocles e dos atomistas, sempre sob o ponto de vista da teoria das causas. É o fragmento da coletânea de Diels. Na Teogonia, v. A citação não é textual, indicando que Aristóteles a fez de memória mas conforme ao sentido. Trata-se da indagação de uma causa diversa das duas referidas. Anteriormente que Hesíodo e Parmênides anteviram confusamente, identificando-a com a causa motora, isto é, sob o ponto de vista cronológico. Aristóteles não chegou a ocupar-se deste assunto, ou, se ocupou, perdeu-se o que escreveu. Esta maneira de dizer indica que Aristóteles não considerava Empédocles como filósofo que tivesse exposto seu pensamento com clareza e rigor. Vide adiante o capítulo deste livro. No já citado livro, isto é, a causa material e a causa eficiente. Alusão ao recurso teatral de uma cena que, como a intervenção de um Deus, não estava no segmento lógico da ação e que dava desfecho à situação criada. Vide o juízo análogo da C. Platão, no Fédon, isto é, o universo é constituído pela mistura de elementos. Quando estes se separam pela ação da discórdia, os elementos homogêneos reúnem-se num todo. É por isso que Aristóteles diz que a discórdia, sob certo ponto de vista, separa, e, sob outro, reúne. Em especial, o fragmento da coletânea de Diels, fundador da escola atomista, cuja naturalidade se diz ter sido Abdera, Mileto e Eleia, e de cuja cronologia se desconhecem datas seguras. No entanto, pode dizer-se que foi contemporâneo de Empédocles e de Anaxágoras. Foi discípulo de Leucipo, natural de Abdera. Segundo a notícia mais aceita pelos antigos, parece ter nascido circa antes de Cristo. Na ontologia de Parmênides, o ser corpóreo era a única determinação da existência e, portanto, o ser absoluto, donde a relação de que o que não é corpóreo não existe, ou, por outras palavras, o não ser não existe. O universo é o ser pleno,
e o vazio em parte alguma se dá porque é idêntico ao não ser. O emprego deste vocabulário por Leucipo e Demócrito não significa que lhe tivessem atribuído o mesmo sentido e alcance. Para estes, a afirmação da existência do ser e do não ser, à primeira vista paradoxal, quer dizer que os elementos necessários à constituição dos corpos que compõem o universo são o ser e o não ser, entendendo por ser os átomos as combinações que deles se formam, ou o pleno, e por não ser, o vazio, isto é, o espaço onde eles se movem. Portanto, somente existem átomos vazio. Neste passo, Aristóteles compara a concepção atomista com a dos filósofos que somente admitiam uma única espécie de matéria, ou antes, de causa material, comum a todos os seres, donde o estabelecerem que entre os corpos somente havia diferenças acidentais e que o raro e o denso, isto é, o grau maior ou menor de densidade, constituía o princípio da diferenciação. Colhe, e desenvolve da seguinte maneira este passo, e aí a diferem entre si pela ordem diversa das suas partes, supondo aí a de extensão igual, pois parece que na teoria atomista se faz abstração da quantidade, isto é, a causa material e a causa eficiente. Capítulo V. Entre estes, e antes deles, os chamados pitagóricos consagraram-se pela primeira vez às matemáticas, fazendo-as progredir, e, penetrados por estas disciplinas, julgaram que os princípios delas fossem os princípios de todos os seres. Como, porém, entre estes, os números são, por natureza, os primeiros, e como nos números julgaram, os pitagóricos, a perceber muitíssimas semelhanças com o que existe e o que se gera, de preferência ao fogo, à terra e à água, sendo tal determinação dos números a justiça, tal outra a alma e a inteligência, tal outra o tempo, e assim da mesma maneira para cada uma das outras. Além disto, como vissem nos números as modificações e as proporções da harmonia e, enfim, como todas as outras coisas lhe parecessem, na natureza inteira, formadas à semelhança dos números, e os números as realidades primordiais do universo, pensaram eles que os elementos dos números fossem também os elementos de todos os seres, e que o céu inteiro fosse harmonia e número. E todas as concordâncias que podiam notar, nos números e na harmonia, com as modificações do céu e suas partes, e com a ordem do universo, reuniam-nas, reduzindo-as a sistema. Se em alguma parte algo faltasse, supriam logo com as adições necessárias, para que toda a sua teoria se tornasse coerente. Assim, como a década parece um número perfeito e parece abarcar toda a natureza dos números, eles afirmam que os corpos em movimento no universo são 10. E como os corpos celestes, visíveis são somente 9, por isso conceberam um décimo, a antiterra. Tratamos com maior precisão destas questões na outra parte. E se a isto voltamos, é porque queremos evidenciar os princípios que eles admitem, e como caem sob as causas já enumeradas. Também eles parecem admitir que o número é princípio, quer como matéria dos seres, quer como constituinte das suas modificações e hábitos, e que do números sejam elementos, o par e o impar, sendo destes o ímpar, finito, o par, infinito, e procedendo à unidade destes dois elementos, é pois ao mesmo tempo par e ímpar, mas o número da unidade, e sendo números, como se disse, o céu inteiro. Outros, porém, dentre estes filósofos, admitem 10 princípios, coordenados aos pares, finito e infinito, ímpar e par, unipluralidade, direito e esquerdo, macho e fêmea, quieto e movimentado, retilíneo e curvo, luz e escuridão, bem e mal, quadrado e retângulo. Da mesma maneira, parece ter pensado também Alcmeon Crotoniense, quer tenha recebido as suas ideias dos pitagóricos, ou estes de Alcmeon. Ele florescia, com efeito, ao tempo da velhice de Pitágoras, e professou uma doutrina quase idêntica. Ele afirma, pois, que a maioria das coisas humanas vão aos pares, e cita oposições não definidas como as dos pitagóricos, mas tomadas ao acaso. Por exemplo, branco e preto, doce e amargo, bem e mal, grande e pequeno. Também sobre o restante emitiu ele ideias confusas, enquanto os pitagóricos mostravam com clareza de quais e quantos eram os contrários. Destas duas escolas, podemos, portanto, unicamente saber que os contrários são os princípios dos seres, quais e quantos eles sejam, só de uma o podemos. Como possam reportar-se as causas de que temos falado, não foi pelos pitagóricos claramente indicado, parece, todavia, que ordenam os elementos sob a espécie da matéria. Com efeito, é destes elementos, enquanto intrínsecos,
que afirmam ser constituída e modelada a substância. Podemos assim avaliar suficientemente, pelo que precede, o pensamento dos antigos que admitiram que os elementos da natureza são múltiplos. Filósofos há, contudo, que se exprimiram acerca do universo como se existisse uma única natureza, embora nem todos da mesma maneira, quer quanto à perfeição da exposição, quer quanto à objetividade. Por conseguinte, nesta nossa investigação das causas, não haverá necessidade alguma de falar neles. Com efeito, não procedem à maneira de certos fisiólogos que, pondo o ser como uno, fazem originar, no entanto, as coisas a partir do uno como se fosse matéria, mas exprimem-se de outra maneira. Enquanto os primeiros, quando criam o universo, lhe acrescentam movimento, estes, pelo contrário, pretendem que é imóvel. Ora, isto interessa de maneira particular a presente investigação. Parmênides, com efeito, parece ter alcançado o uno segundo a razão, Melisso, segundo a matéria. Por isso, o primeiro declara o finito, o segundo, infinito. Xenófanes, no entanto, que foi o primeiro a admitir a unidade, pois Parmênides, ao que parece, foi seu discípulo, nada esclareceu, nem parece ter atingido a natureza de alguma destas duas causas, mas, olhando para o conjunto do universo, afirma que o uno é Deus. Estes, porém, como dissemos, devem excluir-se da presente investigação. 2. Xenófanes e Melisso, por serem as suas concepções demasiado grosseiras. Quanto a Parmênides, parece, de fato, ter visto melhor o que diz. Convencido de que, além do ser, o não ser não é coisa alguma, ele pensa que, necessariamente, existe uma única coisa, o ser, e nada mais. Questão esta acerca da qual já falamos mais claramente nos livros da física. Constrangido, porém, a seguir os fenômenos e a dizer que a unidade existe segundo a razão e a pluralidade segundo os sentidos, chegou a estabelecer duas novas causas e dois princípios, o quente e o frio, como se dissesse o fogo e a terra. Destes, reportam o primeiro, o quente, ao ser, e o outro, ao não ser. Do que se disse, e dos filósofos que já se associaram ao nosso estudo, é isto, portanto, o que colhemos. Os primitivos admitem um princípio corpóreo, a água, o fogo e coisas análogas são, pois, corpos, sendo este princípio corpóreo para uns, uno, para outros, múltiplo, mas considerando uns e outros da natureza da matéria, outros, porém, admitem quer esta causa, quer a causa de que provém o movimento, esta também única para alguns, dupla para outros. Até os itálicos, exclusive, os outros, filósofos, pronunciaram-se, portanto, com certa insuficiência sobre tais princípios, se situarmos, como dissemos, que recorreram a duas causas, sendo uma delas, a do movimento, considerada única por uns, dupla por outros. Os pitagóricos igualmente falaram em dois princípios, mas com este acrescento que lhes é peculiar, o finito, o infinito e o uno não seriam naturezas diferentes, tais como o fogo, a terra ou outra coisa parecida, mas o próprio infinito e o próprio uno são a substância das coisas de que se predicam, sendo portanto o número a substância de todas as coisas. Tal é a maneira como eles se pronunciaram, e a propósito do que começaram eles a falar e a definir, mas procedendo com demasiada simplicidade. Definiram, pois, superficialmente, e aquilo em que a definição dada primeiro se encontrasse, consideravam-no eles como a substância da coisa, como se fosse possível identificar a dualidade com o duplo pelo fato de o duplo se encontrar primeiro na dualidade. Mas talvez não seja a mesma coisa ser duplo e dualidade. Doutra forma, o uno seria uma multiplicidade. Conclusão. Esta a qual eles também chegaram. É isto que dos primeiros filósofos, seus sucessores podemos colher. Notas. Este capítulo expõe concepções de pitagóricos e de eleatas, em ordem a mostrar que aqueles pressentiram vagamente a causa formal, isto é, dos atomistas. Este período tem sido diversamente interpretado, de harmonia com o que se considera como antecedente de primeiros. Assim, como nas matemáticas os números são por natureza primeiros, como de sua natureza, os números são os primeiros dos seres. Fonseca, na tradução, quoniam vero, numeris prioris surti natura, e na explanatio, ponto que numeriorum sententia sunt prioris natura, rebus hominibus corporeis, cum abstracti ab homini corpore intelligibus sint, vide. O comentário de Cole era o números, por lhes parecer que, sendo o quadrado produto de dois fatores iguais,
A justiça tinha analogia com esta relação. Eram números, porque, segundo Theon de Esmima, a unidade é princípio, é indivisível, domina todos os números, cuja série contém potencialmente, e a alma tem propriedades semelhantes. Eram números, por lhes parecer que este número corresponde ao momento favorável. Consideravam a harmonia propriedade dos números, dado exprimirem-se harmonicamente as proporções, as progressões, etc. Assim entendida, a harmonia é a expressão da própria inteligibilidade, quer esta se entenda como redução da multiplicidade à unidade, quer como expressão numérica de relações concretas. Aristóteles no de Coelo, 2, refere a concepção pitagórica da harmonia das esferas celestes. A razão dada é que a contagem além de 10 faz-se a partir da unidade, ainda porque, segundo Theon de Esmima, igual mais, ora, é princípio dos números, a reta, o triângulo, isto é, a superfície, e o tetraedro, isto é, o sólido, donde a década igual mais, exprimir tudo o que existe. No de Coelo, 2, entre eles parece contar-se Filolancole, e pensa que a expressão restante se refere ao número espécie dos contrários, isto é, enquanto inerentes à matéria. Os filósofos anteriores a Sócrates, N do de Colofon, parece ter florescido na segunda metade do século V a.C. De Samos, florescia por antes de Cristo. Noleu. Entre eles, Anaxágoras, que considerava a inteligência causa eficiente, ou seja, o finito e o infinito. Neste período, Aristóteles dirige aos pitagóricos duas críticas: darem definições demasiado simples, fundadas em analogias superficiais, e, uma vez estabelecida a definição, aplicai-na indiscriminadamente. É exemplo desta segunda crítica a identificação da dualidade com o duplo, ou, por outras palavras, definida coisa dupla, qualquer que fosse a definição, concluíam logo que a sua essência é a díada, o que conduz ao absurdo de todos os duplos serem o mesmo que, isto é, a díada. V. Cole. Capítulo V. As filosofias de que acabamos de falar sucedeu à doutrina de Platão, a maior parte das vezes conforme com elas, mas também com elementos próprios alheios à filosofia dos itálicos. Tendo-se familiarizado, desde a sua juventude, com Amcrátilo e com as opiniões de Heráclito, segundo as quais todos os sensíveis estão em perpétuo fluir, e não pode deles haver ciência, também mais tarde não deixou de pensar assim. Por outro lado, havendo Sócrates tratado as coisas morais, e de nenhum modo do conjunto da natureza, nelas procurando o universal e, pela primeira vez, aplicando o pensamento às definições, Platão, na esteira de Sócrates, foi também levado a supor que o universal existisse em outras realidades e não em alguns sensíveis. Não seria, pois, possível, julgava, uma definição comum de algum dos sensíveis, que sempre mudam. A tais realidades deu então o nome de ideias, existindo sensíveis fora delas, e todos denominados segundo elas. Com efeito, por participação que existe a pluralidade dos sinônimos, em relação às ideias. Quanto a esta participação, não mudou senão o nome. Os pitagóricos, com efeito, dizem que os seres existem à imitação dos números, Platão, por participação mudando o nome, mas o que esta participação ou imitação das ideias afinal será, esqueceram todos de o dizer. Demais, além dos sensíveis e das ideias diz que existem, entre aqueles e estas, entidades matemáticas intermédias, as quais diferem dos sensíveis por serem eternas e imóveis, e das ideias por serem múltiplas e semelhantes, enquanto cada ideia é, por si, singular. Sendo as ideias as causas dos outros seres, julgou por isso que os seus elementos fossem os elementos de todos os seres, e, como matéria, são princípios o grande e o pequeno, como forma é o uno, visto ser a partir deles, e pela sua participação no uno, que as ideias são números. Ora, que o uno seja substância, e não outra coisa, da qual se diz que é una, Platão afirma de acordo com os pitagóricos e, do mesmo modo, que os números sejam as causas da substância dos outros seres. Mas admitir, em lugar do infinito concebido como uno, uma díada, e constituir o infinito com o grande e o pequeno, eis uma concepção que lhe é própria, como ainda por os números fora dos sensíveis. Os pitagóricos, pelo contrário, pretendem que os números são as próprias coisas, se bem que não ponham, entre estas, as entidades matemáticas. Se Platão separou assim o uno e os números do mundo sensível,
contrariamente aos pitagóricos, lhe introduziu as ideias. Foi por consideração das noções lógicas. Os seus predecessores nada sabiam de dialética. Por outro lado, se ele fez da díade uma segunda natureza, é porque os números, à exceção dos ímpares, dela facilmente derivam, como de uma matéria plástica. De fato, é o contrário que se dá, pois se assim fosse não seria consentâneo com a razão da matéria. Com efeito, os números fazem sair uma multiplicidade de coisas, ao passo que a ideia só gera uma vez. Assim, de uma só matéria, só se aparelha uma mesa. Mas quem aplica uma ideia, se bem que esta una, produz várias mesas. O mesmo sucede com o macho em relação à fêmea. Esta é fecundada por uma única cópula, mas o macho fecunda várias fêmeas. Ora, isto é imitação daqueles princípios. Tal é, pois, a conclusão de Platão sobre as questões que indagamos. É evidente, pelo que precede, que ele somente se serviu de duas causas, da do que é e da que é segundo a matéria, sendo as ideias a causa do que é para os sensíveis, e o uno para as ideias. E qual é a matéria subjacente, segundo a qual as ideias são predicadas nos sensíveis e o uno nas ideias. E a díada, o grande e o pequeno. Demais, ele pôs num destes dois elementos a causa do bem e no outro, a do mal, o que, como dissemos, já havia sido objeto de discussão de alguns dos filósofos anteriores, como Empédocles e Anaxágoras. Notas. Este capítulo ocupa-se da teoria platônica das ideias, em ordem a mostrar que Platão somente recorreu à causa material e à formal da escola de Heráclito e contemporâneo de Sócrates. Nada indica que não seja a personagem que deu nome ao crátilo de Platão, isto é, seria pela participação que a multidão de objetos sinônimos se tornaria homônima com as ideias. Participar das ideias significa que é das ideias que os seres recebem a forma. Tradução literal. Tem o sentido. É por participação que existe a pluralidade das coisas sensíveis, unívoca em relação às ideias. Vide coli e ponto dizem-se unívocas as coisas contidas no mesmo gênero, isto é, têm essência comum, e se designam com o mesmo nome. E equívocas ou homônimas, as coisas que somente têm de comum o nome, sem um caráter essencial a ligá-las. Vide categ. E quer dizer, segundo Platão existiam seres sensíveis, aos quais é inerente a geração, a alteração e a corrupção, ideias, cada uma das quais é única e imutável no respectivo conceito, e entidades ou seres matemáticos, cujo ser é intermediário entre os sensíveis e as ideias, porquanto tem das ideias a imutabilidade, e dos sensíveis a multiplicidade. Tudo oca aqui. Platão foi levado a estabelecer a existência dos seres ideais matemáticos, com ontologia própria, para fundamentar o objeto da matemática. Entenda-se, das ideias. A dialética significa o método conducente ao descobrimento do conceito da coisa em questão e, consequentemente, a obtenção da respectiva definição. Foi por ter reconhecido, após Sócrates, que os conceitos são imutáveis e necessários que Platão foi levado a estabelecer a existência das ideias com onticidade própria. Em grego, ekmageion, toda a matéria é mole e moldável. N do é, isto é, a causa formal e a causa material. Capítulo 7. Acabamos de passar em revista, breve e sumariamente, os filósofos, que trataram dos princípios e da verdade como o fizeram, podendo assim concluir-se, relativamente aos que trataram do princípio e da causa, que nenhum discorreu fora das causas, que nós determinamos na física, todos, embora confusamente, parecem tê-las como que pressentido. Com efeito, alguns falam do princípio como matéria, quer o façam uno ou múltiplo, corpóreo ou incorpóreo, por exemplo, para Platão, é o grande e o pequeno, para os itálicos, o indeterminado, para Empédocles, o fogo, a terra, a água e o ar, para Anaxágoras, a infinidade das homoemerias. Todos eles entreviram esta espécie de causa, como também aqueles para os quais é o ar, ou o fogo, ou a água, ou um elemento mais denso que me fogo e mais sutil que o ar. Tal é, pois, no dizer de algum, o elemento primitivo. Estes últimos, portanto, não atingiram senão esta causa material. Outros, porém, aquela de onde é o princípio do movimento, por exemplo, os que põem a amizade ou a discórdia, a inteligência ou o amor como princípio. Mas a quididade e a substância ninguém atingiu com clareza, embora de mais perto dela se aproximem os que admitem as ideias. Com efeito, eles não consideram as ideias como matéria dos sensíveis, nem o uno como matéria,
das ideias, nem estas são para eles o princípio do movimento. Seriam antes, dizem eles, causas de imobilidade e de repouso. Pelo contrário, as ideias dão a cada uma das outras coisas aquidade, como o uno, da essência, as ideias. E quanto àquilo em vista de que as ações, as mudanças e os movimentos, se efetuam, num certo sentido, admitem-no como causa, mas não explicitamente, nem dizem como se originou. Com efeito, os que falam da inteligência ou da amizade apresentam estas causas como um bem, e não como o fim pelo qual algum ser existe ou se modifica. Antes, pelo contrário, como se os seus movimentos delas derivassem. Da mesma maneira, também os que afirmam que o uno ou ser é desta natureza dizem que é a causa da substância, mas não que é em vista desta causa, que as coisas são ou devem. Sucede-lhes assim, de alguma sorte, dizer e não dizer que o bem é causa, dizem-no, com efeito, não absolutamente, mas por acidente. Que nós tenhamos retamente definido as causas, tanto no que interessa ao seu número como à sua natureza, parecem confirmá-lo. Também todos aqueles que não conseguiram descobrir outra causa adversa. É, além disto, evidente que os princípios devem ser estudados, ou todos. Assim, ou em qualquer uma destas maneiras. Resta-nos agora expor as dúvidas relativas à maneira como cada um daqueles filósofos se exprimiu, e a sua atitude para com os princípios. Notas. Este capítulo tem por objeto o exame da relação das concepções expostas nos capítulos anteriores com a concepção aristotélica das quatro causas. Parece ter em vista Anaximandro. Mel admite como provável que Aristóteles se refira a alguns discípulos de Anaxímenes, isto é, a causa final. Isto é, nenhum destes filósofos atingiu com clareza a noção de causa final, visto a terem pensado, como diz Fonseca na explanatio deste passo, per accidens, sine ratione alterius causae. Capítulo 8. Todos aqueles para quem o universo é uno e que admitem uma certa natureza única como matéria, e esta é corporal e provida de extensão, caem evidentemente em muitos erros. Com efeito, somente estabelecem os elementos dos corpos, e não os dos incorpóreos, embora existam também os incorporais. E depois, esforçando-se por explicar as causas da geração e da corrupção, e para dar uma explicação da natureza do universo, omitem o princípio do movimento. Além disto, não reconhecem por causa nem a substância nem o que é e adotam, de mais, levianamente, como princípio dos seres qualquer corpo simples, com exceção da terra, sem tomarem em consideração como os elementos mutuamente se geram, tais como o fogo, a água, a terra e o ar, os quais nascem uns dos outros, quer por união, quer por separação. Ora, isto é fundamental para se estabelecer a anterioridade ou a posterioridade. Com efeito, poderia parecer mais elementar de todos aquele corpo a partir do qual primeiramente os outros se geram por união, e esse corpo deveria ser o mais tênue e o mais sutil dos corpos. Portanto, os que põem no fogo como princípio falariam de maneira mais conforme com este conceito. No fundo, todos os outros também reconhecem que o elemento dos corpos deve ser de tal maneira. Pelo menos, nenhum dos que mais tarde admitiram um único elemento pensou que a Terra fosse esse elemento, sem dúvida, por causa da grandeza das suas partes, ao passo que cada um dos três outros elementos encontrou seu defensor. Para uns, com efeito, este elemento é o fogo; para outros, a água; para outros, o ar. Mas por que razão não admitem eles também a terra, como a maior parte dos homens? Disse, com efeito, que tudo é terra, e Hesíodo até cantou que a terra foi a primeira gerada dentre os corpos. Tão antiga e popular esta crença devia ser. Segundo tal maneira de ver, portanto, nem os que admitem outro princípio além do fogo, nem os que o fazem mais denso que o ar e mais sutil que a água dizem bem. Mas se o que é posterior segundo a geração é anterior pela natureza, e o que é misturado e composto é a posterior segundo a geração, será então verdade o contrário: a água será anterior ao ar, e a terra à água. Tanto baste sobre os filósofos, que estabeleceram a causa única aqui, dizíamos. O mesmo diga-se daqueles que as admitem em número maior, como Empédocles, que reconheceu quatro corpos como matéria. Resultam-lhe, porém, em parte as mesmas dificuldades, em parte outras. Vemos, com efeito, estes corpos nascerem uns dos outros, precisamente como se o mesmo corpo não subsistisse sempre fogo ou terra, e disto já se falou nos livros da natureza. Quanto à causa das coisas em movimento, a questão de saber se se deve reconhecer uma causa
ou duas não parece ter sido convenientemente resolvida, nem por forma inteiramente racional. Finalmente, os que assim falam devem necessariamente rejeitar toda a alteração, não podendo o úmido prover do quente, nem o quente do úmido. Qual seria, pois, o sujeito destes contrários, e qual a natureza única que se tornaria fogo e água? Empédocles não o diz. Quanto a Anaxágoras, poderia alguém supor que ele reconheceu dois elementos, o que estaria de acordo com uma razão que ele não formulou, mas que deveria forçosamente admitir, se lhe tivesse sido apresentada. É, na verdade, absurdo sustentar que, na origem, tudo estaria misturado, quer porque tudo deveria ter preexistido distinto, quer porque nem tudo é feito para se misturar com outra coisa qualquer e, enfim, porque a modificação e os acidentes existiriam separados das substâncias. Com efeito, mistura e separação dizem respeito às mesmas coisas. No entanto, se alguém o acompanhasse, desenvolvendo as suas ideias, o seu pensamento talvez tomasse um caráter mais original. Com efeito, quando nada havia de distinto, nada, evidentemente, se podia afirmar de verdadeiro acerca daquela substância, quero dizer que ela não era branca, nem preta, nem cinzenta, nem de qualquer outra cor, mas, necessariamente, incolor, de outra forma teria tido alguma destas cores. Igualmente, e pela mesma razão, ela não teria nenhum sabor, nem qualquer outra propriedade deste gênero, pois não podia ser nem qual, nem quanta, nem que, de outra forma ser-lhe inerente alguma das espécies que se predicam separadamente, o que é impossível, se todas as coisas se encontram misturadas, assim, seriam, pois, já distintas. Mas, para ele, nada existe sem mistura, à exceção da inteligência, que, só, é pura e sem mescla. Acontece-lhe, desta maneira, admitir, simultaneamente, como princípios o uno que é simples e sem mistura, e o outro, como nós admitimos o indeterminado antes de vir a ser determinado e de participar de uma espécie qualquer. Por conseguinte, ele não se exprime com exatidão, nem com clareza, aproxima-se, contudo, das doutrinas posteriores, e das opiniões que atualmente se impõem. Todos eles, porém, ocupam-se somente do que diz respeito à geração, à corrupção e ao movimento, pois limitam-se quase exclusivamente a investigar as causas e os princípios desta substância. Mas, os que estendem a sua especulação a todos os seres e distinguem seres sensíveis dos não sensíveis alargam, evidentemente, as suas observações às duas espécies de seres. É portanto com eles que alguém poderia de preferência deter-se, para apreciar o que dizem de bom ou de mal, relativamente aos pontos que ainda nos restam para tratar. Os que são chamados pitagóricos recorrem a princípios e a elementos ainda mais afastados que os dos fisiólogos. A razão é que eles buscam os princípios fora dos sensíveis, as entidades matemáticas. Com efeito, entram na classe dos seres sem movimento, à exceção daqueles de que trata a astronomia. No entanto, de nada mais discutem e de nada mais tratam senão da natureza. Dão geração ao céu, observam o que se passa nas suas diferentes partes e respectivas modificações e revoluções, e em tais fenômenos eles esgotam os princípios e as causas, como se partilhassem a opinião dos outros fisiólogos, para quem o ser é tudo o que é sensível, é contido no que chamamos céu. Estas causas e estes princípios julgam-nos, no entanto, como acabamos de dizer, capazes de os elevarem até os seres superiores e os quais melhor se adaptam do que a teoria sobre a natureza. Contudo, também não explicam de que maneira se produza o movimento, havendo como sujeito unicamente o finito e o infinito, o ímpar e o par, nem tampouco como seria possível, sem movimento e sem mudança, a geração e a corrupção, ou as revoluções dos corpos que andam no céu. Concedamos-lhes ainda, ou admitamos como demonstrado, que a grandeza resulta destes princípios. Como explicar, então, que haja corpos leves e pesados? Com efeito, com os princípios que supõem admitem, eles não discorrem mais sobre as entidades matemáticas que sobre os sensíveis. Se, por conseguinte, nunca falam no fogo, na terra e no outros corpos parecidos, a razão é, suponho, que nada tem que dizer dos sensíveis. Além disto, como conceber que as modificações do número e o próprio número são as causas dos corpos que existem no céu, ou venham, porventura, a existir, desde o princípio e hoje ainda, e que não há nenhum outro número fora deste, do qual o próprio universo resulta? Quando, com efeito, admitem em tal parte do universo a opinião e a oportunidade e,
pouco mais abaixo ou acima, a injustiça e a separação ou a mistura, e trazem como prova disto que cada uma destas coisas é um números, embora aconteça que, num dado lugar, já se encontra uma multiplicidade de grandezas compostas, pelo fato de tais modificações estarem em relação com os lugares particulares. Então, este número que está no universo deve considerar-se o mesmo que o de cada uma destas coisas ou haverá, além dele, outro. Platão diz que é outro, embora acredite que estas coisas suas causas também são números, sendo porém as causas números inteligíveis, e as coisas números sensíveis. Notas. Este capítulo tem por objeto a crítica de algumas concepções de filósofos pré-socráticos anteriormente referidas. Tem em vista os primeiros filósofos da escola jônica, que admitiram a existência de um só princípio material como substância única de todas as coisas. Os eleatos também sustentavam que o universo é uno, mas Aristóteles não os inclui neste passo, isto é, a forma. Para interpretação desta crítica é a posição filosófica dos jônicos, vide Cole, I.P. Esquematicamente, pode dizer-se que Aristóteles censura estes filósofos por terem adotado um dos elementos como primordial sem previamente terem examinado a anterioridade de cada um em relação a dos outros, pelo que o estabelecimento de qualquer deles como primordial é arbitrário. Além disso, se a anterioridade se considerar sob o ponto de vista da geração, o componente é anterior à geração, e neste caso deve ser elemento primordial o mais sutil. Por isso, houve quem sustentasse que ele era o fogo, e ninguém sustentou que fosse a terra. Se considerar, porém, a anterioridade sob o ponto de vista da essência, isto é, da prioridade do perfeito sobre o imperfeito, na qual o composto é anterior ao componente, é a terra que deve ser o elemento primordial, por ser o mais espesso complexo dos elementos. Refere-se ao de Coelho. 3. O fundo do argumento reside nisto. Desde que os elementos se transformem uns nos outros, perdem a sua propriedade específica e, portanto, deixam de ser princípios. Em resumo, além do argumento anterior, Aristóteles critica Empédocles por não haver determinado a ação do amor e da discórdia como causas e por não ter notado que a especificidade dos quatro elementos, que os torna contrários, implicava a existência de algo que permanecesse como sujeito onde se dessem os contrários, a saber, a forma e a matéria. Esta objeção procede da concepção aristotélica da especificidade das propriedades naturais. Por isso Aristóteles tem por absurda a explicação de Anaxágoras, pois essências de propriedades específicas diferentes nem podiam ter estado primordialmente misturadas, nem podiam misturar-se por acaso. Isto é, a forma, pois os platônicos designavam por esta palavra a forma das ideias, e a matéria primeira, a qual ligavam a noção de alteridade, isto é, a princípios mais abstratos, e portanto mais afastados dos dados imediatos dos sentidos. Entenda-se, o cosmos. Em resumo, os pitagóricos consideram os números causa e explicação do existente, o que significa que os princípios que estabeleceram não radicam nos seres físicos, visíveis e tangíveis, mas no mundo ideal ou suprassensível. Não obstante, empregaram-nos para explicar a natureza. Daí o salto do ideal para o real, em condições que tornava inexplicável o passo das noções matemáticas de finito e de infinito, de par e de ímpar, para o movimento dos objetos concretos, para o processo físico da geração e da corrupção, de ascensão e de gravidade. Além disso não esclareciam-se o número que é a causa das coisas mesmo de que as coisas são feitas. Por isso Platão, para evitar esta dificuldade, distinguiu o número sensível, que é o das coisas concretas, do número inteligível, que é causa delas. Capítulo 9. Deixemos agora de falar dos pitagóricos. Baste o que deles dissemos. Os que põem as ideias como causas, enquanto pretendiam individuar, a princípio, as causas dos seres deste mundo, introduziram outros seres em número igual, como quem, procurando fazer uma conta, julgasse que A não poderia fazer com poucas cifras e as aumentasse para poder fazer. As ideias, com efeito, são em número quase igual, ou pouco inferior, ao dos sensíveis, dos quais, procurando as respectivas causas, eles partiram para chegar às ideias. Cada coisa tem, pois, a sua equívoca, tão fora das substâncias, como das outras entidades, cuja unidade é contida na multiplicidade, sejam elas sensíveis ou eternas. Além disto, por nenhum dos argumentos, mediante os quais nós demonstramos que as ideias existem,
elas se nos manifestam. De alguns, com efeito, esta conclusão não deriva necessariamente, de outros, derivam até ideias de coisas que, a nosso ver, não as têm. Assim, pelos argumentos tirados das ciências, deverá haver ideias de todas as coisas de que é a ciência, e, pelo argumento da unidade na multiplicidade, também haverá ideias das negações, enfim, pelo argumento de que pensamos qualquer coisa mesmo depois de corrupta, haverá, igualmente, ideias dos corruptíveis. Também destes, com efeito, temos representação. Quanto aos raciocínios mais rigorosos, uns levam-nos a introduzir as ideias dos relativos, dos quais afirmamos não haver gênero por si, outros ao terceiro homem. Em geral, estes argumentos das espécies arruinam aquilo que, aos partidários das ideias, importa ainda mais do que a existência das próprias ideias. Resulta daí, com efeito, que não é anterior à díada, mas sim o números, que o relativo precede o absoluto, e que todos os argumentos, pelos quais alguns desenvolvem as doutrinas das ideias, contradizem os próprios princípios. Demais, segundo a concepção pela qual nós admitimos as ideias, não só haverá ideias das substâncias, mas também de muitas outras coisas. Com efeito, a intelecção una não se dá somente em relação às substâncias, mas em relação a outras coisas ainda. Nem as ciências tratam unicamente da substância, mas também de outras coisas, e assim para mil outros casos parecidos. Por outro lado, a rigor da lógica e da própria doutrina das ideias, se estas são participáveis, haverá, forçosamente, ideias apenas das substâncias. Com efeito, elas não participam por acidente, mas entanto tal participação deve dar-se para cada uma, enquanto ela não é predicada do sujeito. Quero com isto dizer que se um ser participa do duplo em si, ele participa também do eterno, mas, por acidente, por ter, simplesmente, acontecido ao duplo ser eterno. Não haverá, portanto, ideias senão da substância. Assim, uma mesma coisa designará a substância tanto aqui, entre os sensíveis, como acolá, entre os inteligíveis. De outra forma, que significado teria a afirmação de que existe qualquer coisa além dos sensíveis, o uno na multiplicidade? E se é idêntica à espécie das ideias e das coisas que delas participam, haverá também, entre umas e outras, qualquer coisa de comum. Com efeito, porque sobre as díadas corruptíveis, também múltiplas mas eternas, haverá uma unidade e identidade, a díada, e não sobre a díada em si qualquer díada particular. Se, pelo contrário, a espécie não é a mesma, serão então equívocas, como se chamasse homem, ao mesmo tempo, a calhas e a madeira, sem nada ter observado entre eles de comum. Mas, em particular, não poderíamos dizer o que conferem as ideias aos sensíveis, sejam eternos ou sujeitos à geração e à corrupção, pois elas não são, para estes, causa de qualquer movimento ou modificação. Também não são de nenhum auxílio para a ciência dos outros seres. Com efeito, não são a substância deles, de outra forma estariam neles, nem para a sua existência, porque não existem nos seres em que participam. Talvez possam parecer causas, como o branco é da composição da coisa branca. Mas este argumento, que Anaxágoras indicou primeiramente e, em seguida, Eudoxo e outros, é muito frágil, pois é fácil opor-lhe objeções inúmeras e por absurdo das ideias, portanto, e em nenhuma das formas que se costumam afirmar, não podem provir as outras coisas. Quanto a dizer-se que elas são exemplares e que as outras coisas participam delas, é pronunciar palavras ocas e fazer metáforas poéticas. Qual é, pois, o agente que olha para as ideias? É, com efeito, possível que uma coisa qualquer exista, ou venha a existir, à semelhança de outra, sem ser contudo modelada sobre esta. Assim, exista ou não Sócrates, poderia sempre nascer um homem parecido com Sócrates, nem haveria diferença. Evidentemente, se Sócrates fosse eterno, haveria, além disto, para o mesmo ser, vários exemplares, e, por conseguinte, várias ideias, do mesmo ser. Por exemplo, do homem seria o animal, o bípede e, ao mesmo tempo, o homem em si. Demais, não é apenas dos sensíveis que as ideias seriam exemplares, mas também das próprias ideias. O gênero, por exemplo, será, enquanto gênero, o exemplar das espécies contidas no gênero, e a mesma coisa será, assim, exemplar e imagem. Parece, além disto, impossível que existam separadamente a substância e aquilo de que ela é substância, neste caso, as ideias, que são as substâncias das coisas,
como existiram separadas delas. No Fédon, porém, afirma-se que as ideias que são causas e do ser e do devir. Todavia, ainda que as ideias existam, os seres que delas participam não são gerados se não houver um, primeiro, motor. Por outro lado, muitas outras coisas aparecem, uma casa, por exemplo, ou um anel, sem que delas se afirme que há espécie. Por conseguinte, é evidente que também outras coisas podem existir e devir, mediante causas análogas às dos objetos de que temos agora falado. Além disto, se as ideias que são números, como seriam causas, será porventura porque os seres são números diferentes, e um tal números, por exemplo, é homem, tal outro é Sócrates, tal outro Cálias. E por quê, então, aqueles seriam causas destes? Que uns sejam eternos e os outros não, de certeza, pouco importa. Se, pelo contrário, por serem os sensíveis como as harmonias, uma razão de números, então é evidente que deve haver alguma coisa da qual são razões. Se, portanto, esta é alguma coisa, a matéria, é qualquer coisa, é evidente que também os próprios números serão relações de uma coisa para outra. Quero dizer, se Calhas é uma razão numérica de fogo, terra, água e ar, também a ideia será razão numérica de outros sujeitos diferentes, e o homem em si, quer seja um número ou não, será sempre uma relação em números, e não número. Não haverá, portanto, número algum. Demais, de muitos números forma-se um números, mas de muitas ideias, como gerar uma ideia única. E se não é dos números, mas dos numeráveis, por exemplo, da miríada, que o número se compõe, qual será então a razão das mônadas? Se elas são, com efeito, da mesma espécie, seguir-se-ão muitos absurdos, e se o não são, igualmente se seguirão, quer sejam diferentes uma da outra, quer a respeito de todas. Com efeito, sendo impassíveis, em que diferirão? Estes conceitos não são, pois, consequentes, nem conformes à razão. Será, além disto, necessário constituir outra espécie de números, que será o objeto da aritmética e de todas aquelas entidades, a que alguns chamam intermédias. E estas, como existem, e de que princípios provirão, e porque haverá intermediários entre os sensíveis e as ideias. Demais, as mônadas contidas na díada provirão, cada uma, de uma díada anterior, o que é impossível. E também, porque o número composto, de unidades, seria uno. Acrescente-se ao que acabamos de dizer que, se as mônadas são diferentes, conviria então falar como os que admitem 4 ou 2 elementos. Com efeito, cada um deles não chama elemento ao que é comum, por exemplo, o corpo, mas ao fogo e à terra, quer esse corpo seja algo de comum, quer não, o seja. Na realidade, porém, fala-se como se o uno fosse, tal como o fogo ou a água, uma composto de partes similares. A ser assim, os números não serão substâncias. Ora, é claro que, se o uno em si existe e é princípio, entende-se de várias maneiras, nem haveria outra possibilidade. Quando, em seguida, queremos reduzir as substâncias aos princípios, nós imaginamos os comprimentos a partir do curto e do comprido, isto é, uma forma do pequeno e do grande, a superfície, a partir do largo e do estreito, e o corpo, a partir do alto e do baixo. Todavia, como poderá a superfície conter uma linha, ou o sólido uma linha e uma superfície? O largo e o estreito, pois, são de um gênero, e de outro o alto e o baixo. Da mesma maneira, portanto, que o número não está nestes, porque o muito e o pouco são qualquer coisa de diferente deles, também nenhum dos gêneros superiores existirá, evidentemente, nos inferiores. Nem podemos dizer que o largo seja um gênero do profundo, porque, então, o corpo seria uma superfície. E os pontos, donde provirão contra esta noção de ponto, se insurgiu Platão, como sendo um dogma geométrico, e chamando-lhes princípios da linha e, muitas vezes, linhas insecáveis. No entanto, é necessário que estas tenham um limite, de modo que, pelas mesmas razões que há linhas, há também pontos. De uma maneira geral, como a filosofia investiga a causa dos sensíveis, é precisamente isto que nós deixamos de lado. Nada, pois, afirmamos da causa, que é o princípio da mutação, e, julgando explicar a substância dos mesmos sensíveis, admitimos, na realidade, a existência de outras substâncias. Mas, como estas substâncias sejam as substâncias daquelas, explicamo-lo com palavras vãs, porque participar, como mais acima dissemos,
nada significa. Tampouco as ideias têm qualquer relação com aquilo que dissemos ser o princípio das ciências, em vista do qual toda a inteligência e a natureza operam, nem com aquela causa que afirmamos ser um dos princípios. As matemáticas tomaram-se, para os filósofos do nosso tempo, a única filosofia, embora eles protestem que é em função das outras ciências que se devem cultivar. Além disto, poderia alguém considerar a substância subjacente como uma matéria mais matemática, podendo ser predicada e, até, ser uma diferença da substância e da matéria, mais do que uma matéria, por exemplo, o grande e o pequeno, como o raro e o denso, de que falam os fisiólogos, e que eles dizem constituir as primeiras diferenças do sujeito. Com efeito, são uma espécie de excesso e de defeito. Quanto a movimento, se estas determinações são movimento, é evidente que as ideias também se deverão mover, e se não, donde é que ele veio? Cairia assim o estudo inteiro da natureza. Outra coisa que também parece fácil de demonstrar, a saber, tudo o que existe se reduz à unidade. Efetivamente, não é. Com efeito, por ectse, nem tudo se torna uno, mas somente o próprio, se contudo nada lhe tirarmos. Mas isto também não é admissível, a não ser que se conceda que o universal é um gênero, o que, em certos casos, é impossível. E também não tem explicação as noções posteriores aos números, a saber, os comprimentos, as superfícies e os sólidos, nem como elas existem ou poderão existir, nem qual é a sua função. Com efeito, não podem ser ideias, visto que não são números, nem intermédios, o que são somente as entidades matemáticas, nem corruptíveis. Dar-se-ia, assim, novamente, quarto gênero diferente. Em geral, procurar os elementos dos seres sem os distinguir, apesar de serem múltiplas as suas acepções, é impossibilitar-se de os encontrar, sobretudo se, desta forma, investigarmos de que elementos são constituídos. Assim, de quais resulta o fazer, o padecer ou o direito não é, por certo, fácil determinar, e, se o fosse, somente o seria para as substâncias. Portanto, procurar os elementos de todos os seres, ou pensar em os ter achado, é uma ilusão. Mas como poderia alguém chegar a conhecer os elementos de todas as coisas? Sem dúvida, não os pode conhecer com anterioridade. Assim, quem está a aprender geometria, pode já conhecer outras coisas, mas não do objeto da disciplina em questão, e que ele se propõe a aprender. E da mesma forma para tudo mais. E se, por outro lado, existe, como alguns pretendem, uma ciência de todas as coisas, então, quem aprende, nada poderá conhecer antes de começar. No entanto, toda a disciplina se adquire por conhecimentos prévios, total ou parcialmente, quer ela proceda por demonstração, quer por definição, pois é preciso que os elementos de que a definição procede sejam pré-conhecidos e familiares. Igualmente para a ciência que existe por indução. Mas se, por acaso, ela nos fosse inata, seria maravilhoso que, sem o sabermos, possuíssemos a mais excelente das ciências. E demais, como seria possível conhecer de que resultam as coisas, e como nos certificaríamos disso? Também aqui há, pois, uma dificuldade. Poder-se-ia, com efeito, discutir a propósito de certas sílabas. Uns dizem, por exemplo, que usa vem do S, mais D e A. Outros pretendem que é um som diferente, e que não é nenhum dos conhecidos. Enfim, os sensíveis, como os poderíamos conhecer, sem termos deles a sensação? Ora, isto deveria ser possível, se os elementos de todas as coisas, dos quais tudo deriva, são os mesmos, como os sons compostos resultam dos elementos que lhes são próprios. Notas. Este capítulo tem por objeto a crítica da teoria platônica das ideias. Pretende mostrar que é inadmissível e que não explica o mundo real. Alguns dos seus períodos são idênticos aos do Leo 13m. Isto é, as ideias são tão numerosas como os seres sensíveis, mas discute-se se Aristóteles se refere a seres sensíveis individuais ou a gêneros de seres sensíveis. Defende a primeira interpretação Robin, e a segunda, Bonitz. Termo a notar, pois, como disse acima, capitão, parágrafo, e nota, as ideias são sinônimas em relação às coisas sensíveis, e neste passo diz que são equívocas. As interpretações e explicações divergem. Assim, Fonseca traduz, Estianin in singulis liquideus denominis, e Bonitz explica, ideias autem codidicit homonimus rebus Aristóteles,
vel, non de judicare videtur hoc loco nunc aliui praeternomen comune, habeante deae et res, velgem pro concesso sumerinum e sinter trasque, substantiae communionem. Neste passo, Aristóteles fala na primeira pessoa, como se fora platônico, e no passo correspondente do Leo 13m, emprega a terceira. O fato tem suscitado hipóteses várias, notadamente a de assim confessar a sua filiação doutrinal em relação à teoria platônica. Com este argumento, Aristóteles inicia a enumeração dos argumentos dos platônicos justificativos da existência das ideias. Este, primeiro, baseia-se na necessidade lógica de existir objeto de cada ciência. Assim, por exemplo, a existência da geometria, que se ocupa do igual e do comensurável, implica que estes seres existam em si, e estes seres são as ideias. É o segundo argumento. Se afirma o mesmo atributo de indivíduos diversos, a unidade da multiplicidade, é porque o atributo é uno e idêntico não designa os seres particulares aos quais é atribuído, mas o ser uno e imutável, que é a ideia. O argumento é extensivo às negações, pois se a ideia de homem em si é atributável a vários indivíduos, a ideia de não-homem em si, ideia de negação, também o é. É o terceiro argumento, a persistência no pensamento do que desapareceu, e portanto o objeto da representação deve existir fora do espírito que o representa. Aristóteles objeta, no período imediato, que a coerência conduz a admitir a existência de ideias de cada coisa concreta, perecível. Neste período, Aristóteles diz que os platônicos, além dos argumentos expostos acima, recorriam a outros raciocínios mais rigorosos, sem indicar em que consistiam, o que aliás foi indagado por alguns intérpretes, designadamente Robin, Lateure Platoniciene diz ideias et, diz nombres da presa Aristote, Paris, páginas, ss. E H. Chernis, Aristóteles Criticismo of Plato, Anti-Academy, I. Baltimore, páginas, ss. Refere, porém, as consequências que eles implicavam, páginas as quais são as seguintes: a. Existência das ideias dos relativos. O exemplo platônico é colhido no Fédon, porquanto o conceito de igualdade sobre o que Platão argumenta é conceito de relativo. A objeção de Aristóteles, da inexistência de tal gênero, parece mostrar que nem todos os platônicos admitiam as ideias de relativos. B. Ideia do terceiro homem. O nervo deste célebre argumento consiste no seguinte: se o homem vivente implica a existência da ideia de homem em si, a semelhança existente entre o homem vivente e o homem em si implicará a existência da ideia de um terceiro homem, e assim sucessiva indefinidamente, dado verificar-se em todos os casos o elemento comum, o uno no múltiplo, a que a teoria confere ser próprio e existente. A contradição dá-se porque, dizendo Platão que dia da indefinida é o princípio do números, o números, que é um relativo, é anterior à díade, partindo do pressuposto de que em virtude da participação são essencialmente idênticas as ideias e as coisas sensíveis. Aristóteles coloca nestes dois períodos a teoria das ideias perante o seguinte dilema: ou existe identidade de natureza entre as ideias e as coisas sensíveis, ou não existe. Se existe, cabe o raciocínio do argumento do terceiro homem, porquanto a lógica da teoria obriga a estabelecer a existência da ideia que exprime o que há de comum entre a ideia e a coisa sensível que dela participa. Se não existe, o ser sensível e o ser da ideia que este participa não serão unívocos, mas equívocos, e portanto ideia e coisa sensível só têm de comum entre si o nome, o que é a negação da teoria. Isto é, as ideias não dão às coisas sensíveis o ser concreto, existentivo, que elas têm. No Leo 2 do Perideon, que não chegou até nós, Aristóteles expusera argumentos contra Eudócio, que aplicara o sistema de Anaxágoras às ideias. Isto é, as ideias não têm ação causal. Isto é, paradigmas. Fonseca traduz, nequa conjunct. Isto é, algo que deu movimento. Há quem traduza por causa motora, mas o sentido exato parece ser o de Fonseca, a que nos ativemos. Nesicite, cosmoleat. Este período dá ensejo a várias dificuldades. Esquematicamente, o raciocínio de Aristóteles é o seguinte: se o número como ideia exprime uma relação, não tem ser próprio, dado não haver, como já disse acima, ideias de relativos, e como o número sensível existe por participação ao número ideal, segue-se que um e outro número estão desprovidos de onticidade. Talvez mais explicitamente, se o números, por exemplo a miríada, não é composto de números, mas de numeráveis, isto é, dos elementos ou unidades de números, qual será então a razão das mônadas,
isto é, das unidades, isto é, não afetadas por qualquer determinação, isto é, como se o uno fosse constituído de homeomerias. A semelhança da concepção do ser segundo Anaxágoras. A crítica de Aristóteles assenta no dilema: se o uno é somente formal, não torna possível a existência de unidades derivadas, que todas teriam de ser especificamente idênticas. Se o uno existe e é princípio real, não pode haver diversidade entre as diferentes unidades. Isto é, nestas grandezas numéricas anteriormente referidas, a linha, a superfície e o sólido, isto é, a causa final, isto é, as ideias não dão a razão do movimento e sem a explicação do movimento não é possível a física, isto é, a natureza não é concebível sem movimento, e sem a explicação do movimento não há ciência física, isto é, tudo uno. Por ectese entendiam os platônicos a operação que atribui ser próprio aos atributos comuns, e ir Aristóteles designa o ato de abstração lógica, isto é, se seguirem todos os graus que a ectese comporta. Ross traduz FF e Grania Lite Assumptions. Neste parágrafo opõem-se duas concepções diversas da ontologia. Os platônicos procuravam determinar os elementos comuns a todos os seres, que eram os elementos constitutivos dos números. Aristóteles afirma que isto não só não é fácil em relação ao que não tem substância concreta, como que é direito, senão que é necessário distinguir previamente os seres, por não ser unívoco o termo ser. Por isso, isto é, se o ser não é um gênero, é ilógico procurar os princípios gerais dos seres sem previamente se haverem discriminado as diversas ontologias próprias de cada espécie de ser. No parágrafo anterior, Aristóteles mostrara que era ilógica a investigação dos elementos, ou princípios gerais do ser, tal como a conduziam os platônicos. Neste período e no seguinte, procura mostrar que é impossível aprender a conhecer tais elementos ou princípios, porque quem empreendesse isso devia estar necessariamente desprovido de todo qualquer conhecimento. Nos segundos analíticos, I.C. Aristóteles desenvolveu esta ideia, mostrando que os axiomas devem necessariamente ser conhecidos pela pessoa a quem é dirigida a demonstração. A alusão à teoria platônica da reminiscência como fundamentação do saber equivale a dizer que não podem conhecer-se as coisas sensíveis somente pela inteligência. Se assim fosse, a percepção sensível seria inútil. Com este argumento conclui Aristóteles a refutação da teoria platônica das ideias. Capítulo X. Que as causas enumeradas na física são as próprias que todos parecem procurar, e que fora delas nenhuma mais poderíamos indicar, resulta também das considerações dos filósofos que nos precederam. Fizeram-no, contudo, confusamente, e, sob certo sentido, já foram todas tratadas, antes de nós. Sob outro, não. A um balbuciente parece-se, portanto, a primitiva filosofia em tudo, por ser ainda nova no seu início. Empédocles afirma até que o osso existe pela proporção, o que, para nós, e a quididade e a substância da coisa. Do mesmo modo é necessário que haja também uma proporção da carne e de cada um dos outros elementos, ou então de nenhum, pois é em razão disso que a carne, o osso e cada um destes outros elementos existem, e não em razão da matéria que eles chamam fogo, terra, água, ar. Ele, porém, se alguém lhe tivesse explicado, tê-lo-ia forçosamente admitido, mas não se pronunciou claramente sobre estes pontos nos temos já manifestado anteriormente. Agora, voltemos às dificuldades que sobre os mesmos poderia alguém levantar, o que talvez nos possa servir para outras questões que sobrevenham. Notas. As já referidas quatro causas: material, formal, eficiente e final. O sentido é, a primitiva filosofia a respeito de todas as coisas, peri Plankton, por ser ainda nova e estar no seu início, se parece, portanto, a um balbuciante N do isto é, ou então que nenhum dos elementos o esteja. Este passo estabelece conexão com o livro 3b, que é consagrado à exposição das aporias ou dificuldades. Livro 2. A. Capítulo I. A especulação acerca da verdade é, num sentido, difícil, no outro, fácil. A prova é que ninguém a pode atingir completamente, nem totalmente afastar-se dela, e que cada filósofo tem algo que dizer sobre a natureza, nada ou pouco acrescentando cada um a verdade, embora se faça do conjunto de todos uma boa colheita, de sorte que parece de algum modo acontecer como no caso do provérbio, quem não acertaria, com a flecha, na porta. Assim considerado, este estudo seria, portanto, fácil. Mas o fato de podermos atingir o conjunto,
e não as partes, mostra a sua dificuldade. Porém, como há duas espécies de dificuldades, a origem delas talvez não esteja nas coisas, mas em nós próprios. Da mesma maneira, com efeito, que os olhos dos morcegos se comportam para a luz do dia, igualmente o lume da nossa alma se comporta para as coisas por natureza mais claras. É, pois, de justiça mostrarmos-nos reconhecidos não só para com aqueles cujas doutrinas partilhamos, mas ainda para com aqueles que mais superficialmente se exprimiram. Também estes, com efeito, deram a sua contribuição, pois exercitaram o nosso hábito. Se Timóteo não tivesse existido, não possuiríamos muitas melodias, e sem Frínico, Timóteo não teria existido. O mesmo se dá também com os que se expressaram acerca da verdade, pois de alguns deles temos recebido certas opiniões, mas os outros foram causa de os primeiros terem surgido. É pois com direito que a filosofia é também chamada ciência da verdade. O fim da ciência especulativa é, com efeito, a verdade, e o da ciência prática, a ação, porque, se os práticos consideram o como, não consideram o eterno, mas o relativo e o presente. E nós não conhecemos o verdadeiro sem conhecer a causa. Demais, aquilo que, em grau maior, participa da natureza dos outros seres é aquilo, segundo o qual se dá neles o unívoco, como o fogo é o quentíssimo por ser nos outros seres a causa do calor, e é o veríssimo que nos seus posteriores é a causa de eles serem verdadeiros. Por isso é necessário que os princípios dos seres eternos sejam sempre veríssimos. Não são, pois, verdadeiros somente em tal momento, nem há para eles alguma causa do seu ser. São, pelo contrário, eles próprios, a causa, para os outros. Por conseguinte, quanto cada coisa tem de ser, tanto tem, de verdade. Notas. Este capítulo tem por objeto a consideração geral acerca da filosofia. Essa expressão designa a filosofia teórica. No entanto, é de notar que a explicitação deste período recai principalmente sobre a física. Tradução literal. Hábito. Habitus no vocabulário escolástico. Significa disposição ou capacidade. Pelo que esta palavra se deve entender com Fonseca pro facultatio animae, ou com ros por lipoersoftold, quer dizer, prepararam pelo exercício a capacidade do nosso espírito. Refere-se ao músico e poeta Timóteo de Mileto, que viveu de A. Parece ter florescido circa. Plutarco diz que tocava uma cítara de 9 cordas. Tradução literal, cujo sentido é, mas os outros foram causa do aparecimento destes últimos. Fonseca traduz, aquibus dão enim nominulas. Sentemos accepimus, ali e vero, uti essente, auctores fueron isto é, como a coisa seja, ou, por outras palavras, a manifestação da coidade da coisa e não a própria quididade, como explicitam as palavras finais deste período. Quer dizer, a filosofia é a ciência da verdade, é o conhecimento da verdade, implica o conhecimento da causa. É próprio das ciências especulativas investigarem a verdade por si mesma, como é próprio da atividade prática dirigir-se diretamente ao que importa a ação. Por isso, os homens práticos não têm em vista a verdade eterna, mas a verdade transitória, isto é, o momentâneo e o passageiro, o iquete nunc das coisas que os preocupam. Este juízo é de relacionar com o capitão e do livro. E, sobre a diversidade dos textos deste passo e correlativas interpretações, vide Bong, Met, e, isto é, sinônimo, ou, por outras palavras, as coisas que têm entre si a mesma denominação comum e idêntico conceito de ciência. Quer dizer, segundo a interpretação mais plausível, quando o mesmo nome é aplicável com o mesmo sentido a coisas diversas, esse nome pertence com plena propriedade à coisa que lhe deu origem, da qual outras coisas participam por comum designação e essência. Aristóteles tem em vista a sequência de efeitos que procedem da coisa que os produz como causa. Nas linhas anteriores, Aristóteles estabeleceu que a filosofia é a ciência da verdade e que as ciências práticas não são ciência da verdade eterna e necessária. Agora estabelece que a filosofia por excelência é a ciência teórica, por ter por objeto a investigação da verdade mediante a investigação da respectiva causa. Consequentemente, a filosofia tem por objeto a mais verdadeira de todas as coisas. Fonseca sintetiza este princípio fundamental da teoria do conhecimento e da ontologia de Aristóteles na seguinte frase: Quantum quid que habet psius esse, tantum et veritatis habet. Por outras palavras, ser e verdade são convertíveis, porque o que é causa do ser de uma coisa é causa da verdade dessa mesma coisa. Capítulo 2. É, por outro lado,
É evidente que há um princípio e que as causas dos seres não são infinitas, nem em sentido reto, nem segundo a espécie. Com efeito, não é possível que, como da matéria, sentido reto é a tradução literal. Fonseca traduz, progressione recta, ros, et finite series, tricote, série, verticae in barra uni, bong, li cause deglientinum esse fusano nesse, spectificano et infinito. Isto proceda daquilo até ao infinito, por exemplo, a carne da terra, a terra do ar, o ar do fogo e isto sem parar, nem quanto aquilo donde há movimento, sendo por exemplo o homem movido pelo ar, o ar pelo sol, o sol pela discórdia, sem que disto haja um limite. Igualmente, também para a causa para que não podemos ir até o infinito e afirmar que o passeio em vista da saúde, esta, da felicidade, a felicidade da outra coisa, e que tudo é assim sempre em vista de outra coisa. E analogamente para a quididade, com efeito, postos os intermédios, fora dos quais existe um último e um primeiro, o anterior é necessariamente a causa dos que são depois dele. E se nós tivéssemos de dizer qual dos três é a causa, responderíamos que o primeiro não será seguramente o último, porque o último não é causa de nada, nem tampouco intermédio, que o é de um só. Pouco importa, aliás, que haja um ou mais intermédios, que sejam infinitos ou finitos. Ora, dos infinitos assim concebidos, e do infinito em geral, todos os termos são igualmente intermédios até o atual, de forma que, se nenhum é primeiro, não há absolutamente causa alguma. Mas também a descer não é possível chegar ao infinito, dado que existe um princípio ascendente, por forma que a água proceda do fogo, a terra da água e, assim de seguida, se gere sempre mais algum gênero. Em duas maneiras, com efeito, isto vem daquilo, quando se não entenda dizer isto depois daquilo, como, se dissesse, depois dos estímicos os Jogos Olímpicos, ou como, da criança, que se transforma, o homem, o da água, o ar. Ora, nós dizemos que o homem vem da criança como já gerado do que está a ser gerado, ou já completo do que se está completando, pois sempre há um intermédio, como entre o ser e o não ser, o devir, e o que se está gerando, entre o que é e o que não é. Pois quem aprende um indivíduo, que devem sábio, e isto significamos ao dizer que do discípulo vem o sábio. Pelo contrário, a procedência, como a água do ar, dá-se pela destruição de um dos dois. Por isso, os dois primeiros não se sobrepõem reciprocamente, nem do homem se refaz a criança, porque o gerado não vem da própria geração, mas depois da geração. É assim, pois, que também o dia é gerado da aurora, porque vem depois dela, e, por isso, a aurora não vem do dia. Os outros, pelo contrário, sobrepõem-se. Mas, em ambos os casos, é impossível proceder até o infinito. No primeiro, havendo intermédios, há necessariamente um fim, e, no segundo, revertem um ao outro. Com efeito, a corrupção de um é a gênese do outro. Ao mesmo tempo, é também impossível que o primeiro, sendo eterno, se corrompa, pois não sendo a geração para cima infinita, é necessário que aquilo, pela prévia corrupção, do qual alguma coisa se gera, não seja eterno. Demais, a causa para que é um fim, e tal que ela não existe em vista de outra coisa, mas as outras em vista dela, de sorte que, se existe um tal termo final, não haverá infinito, e, se não há nada disto, não haverá causa para que. Porém, os que admitem o infinito destroem, sem se aperceberem, a própria natureza do bem. E todavia ninguém empreenderia alguma coisa se não devesse chegar a um termo, nem haveria inteligência em tais ações. É sempre, com efeito, em vista de alguma coisa que opera o homem racional, e isto é o termo, visto o fim ser um termo. Mas também a quididade se não pode reverter a outra definição mais ampla na sua expressão, pois a mais próxima é sempre a mais própria, e a que se segue não o é. Ora, aquilo cujo primeiro termo não existe também não tem o sucessivo. Ainda mais, os que tal afirmam destroem o próprio saber, porque não é possível saber antes de chegarmos aos indivíduos. Até o próprio conhecer se torna impossível. Com efeito, os que são infinitos desta forma, como é possível pensá-los? Não é o mesmo que na linha, a qual nunca para nas suas divisões, mas que se não pode pensar se não se fizer uma paragem. Por isso, não conseguirá numerar as suas seções quem a percorra indefinidamente. Mas também a matéria é necessário pensá-la em qualquer coisa que se mova. Porém, nenhum infinito pode existir,
De outra forma a infinidade não pode ser infinita. E, ainda que as espécies das causas fossem em número infinito, mesmo assim não seria possível conhecer, porquanto nós pensamos saber quando conhecemos as causas. Ora, o infinito por adição. Notas. Este capítulo tem por objeto o assunto do seu primeiro período, a existência necessária de um primeiro princípio e impossibilidade de as causas serem em número infinito ou de infinita variedade, e portanto, limitadas em número com acento circunflexo na espécie. Aristóteles estabelece que é necessário admitir a existência de um princípio e causa primeira, dado que não é infinita a série de causas, quer na continuidade ascendente, quer na diversidade de espécies, isto é, a origem do movimento. A exemplificação deste parágrafo reporta-se à cosmologia de Empédocles. Aristóteles tem em vista estabelecer a impossibilidade da existência de uma série infinita de causas da mesma espécie, tanto na ordem da causalidade material como na da causalidade eficiente. O raciocínio do período anterior é aqui aplicado à causalidade final. Causa para quê? E a causalidade formal. Coididade. Nestes dois parágrafos Aristóteles prova a impossibilidade ad infinitum da série das causas, mediante um raciocínio que assim esquematizamos, de harmonia com o comentário de Cole. A causa de uma série que contenha intermediários é necessariamente um termo anterior aos mesmos intermediários. Ora, uma série de causas infinitas em sucessão ascendente não pode ter princípio, mas somente intermediários. Pelo que uma série de causas infinitas se não termina numa causa, isto é, a impossibilidade ad infinitum da série de causas tanto se dá na ordem ascendente da série causal, isto é, do efeito para a causa, como na ordem descendente, isto é, da causa para o efeito. A demonstração desta última impossibilidade não é tão completa como a anterior, pois apenas incide sobre a causa material. Pela expressão isto vem daquilo, Aristóteles entende a causalidade material e não a relação temporal, ou seja, isto vem depois daquilo, e as duas espécies do isto vem daquilo que ele tem em vista são as seguintes: o desenvolvimento de uma coisa cuja forma se conserva até o final do seu desenvolvimento, e o nascimento de uma coisa de outra com a forma que lhe é própria. Da primeira destas espécies dá como exemplo o homem que vem da criança. Da segunda, o ar que vem da água. Este período e o que o precede explicitam a distinção das duas espécies. Do isto vem daquilo, indicadas na nota anterior. Quer dizer, na criança que devém homem, a forma do homem feito já existia na criança que ia devindo homem, na água que devém ar. A forma do ar não é o desenvolvimento da forma da água, pois é uma forma nova. Isto significa que quando há continuidade entre os dois extremos, o primeiro e o último, o termo final não retorna ao ponto de partida, e quando não há continuidade, isto é, se dá o nascimento de uma forma nova, quando cessa a forma nova, refaz-se a antiga, e vice-versa. Por isso, da água vem o ar, e o ar vem da água, e, pelo contrário, se do discípulo vem o sábio, o discípulo não vem do sábio. Passo obscuro que tem dado ensejam interpretações diferentes. Cole interpreta no sentido de une nouvelle raison pourquoi les rapports de causalité entre les êtres que se succedent sans relation de devenant a devenu, sont réciproques. Cole deu clareza a esta argumentação com a seguinte interpretação: les arguments tirés de la causalité finale sont les suivantes. Ele ponto graus la cause en vous de quoi est la fin. Or la fin que est se que neste point en vous de quelque autre chose, mas en vous de quoi sont toutes les autres choses, et que est donc le dernier en remontante la série. Par conséquent, ou bien y a, dans ce ordre d'idées, quelque chose de dernier, et alors y a point de série infini, ou bien y a pas quelque chose de dernier, mas alors y a pas de cause en vous de quoi. Unia paz de causa finale. Ponto graus admettre la série. Infini dont il vient d'être question, que est supprimer li bien, puisque cela revient a supprimer la cause en vous de quoi. C. AD. La fin, et que la fin, que est li bien, cf. Et. Ni. Barra ponto li 3, ponto graus admettre cette série infini que est supprimer l'action. K person nível te agir a si unidoit pas y avoir un terme son action. Agir sans cuil dove y avoir un terme l'action sini. Será et pas li fait d'un être intelligente. Tout être intelligente ani agite o pasen. Vous de quelque chose. Or cela que est un terme. Car si en vous de quoi agite. Se est la fin.
Et la fin est un terme. O período tem por objeto mostrar a inexistência de uma série infinita de causas na ordem da causalidade formal. Neste período, Aristóteles afirma que a admissão da série infinita das causas na ordem da causalidade formal é contrária à condição lógica do saber, dado que o conhecimento de uma coisa implica o conhecimento da respectiva quididade, isto é, das notas próprias da coisa. A série infinita das causas na ordem formal destrói a própria ciência, tomando impossível, além de impossibilitar o saber científico, a sucessão ad infinitum das causas formais implica também a impossibilidade do simples ato de conhecer seja o que for. Como explica Cole, não há conhecimento seja do que for senão quando se aprende pelo pensamento a respectiva causa formal, isto é, a sua quididade. Nada se sabe de Sócrates, se não se souber que é homem, porque esta é a sua quididade, ou causa formal. Pois bem, se a quididade de toda e qualquer coisa não é, como Aristóteles sustenta, algo de único e de simples, múltiplo somente sob o ponto de vista lógico, mas algo de realmente múltiplo, e mesmo de multidão infinita, e por consequência algo de infinito em ato, o conhecimento de uma coisa qualquer não será possível, visto não ser possível aprender pelo pensamento. A respectiva quididade, como, diz Aristóteles, poderiam apreender-se pelo pensamento coisas que seriam infinitas deste modo, isto é, em ato. Estes períodos relacionam-se com o argumento exposto na nota anterior, e respondem a uma objeção que não está claramente explicitada. Como vimos, o argumento consistia em estabelecer a impensabilidade de uma coisa cuja quididade fosse ad infinitum, e a objeção não explicitada contra ele é que o infinito é pensável, visto poder pensar-se a linha, que é um infinito. Aristóteles refuta esta objeção, dizendo que a linha é infinitamente divisível em potência, mas somente é pensável em em ato. Passo de interpretação difícil e para alguns ininteligível. Parece que nele subjaz o argumento da nota anterior. Sob certo ponto de vista, a matéria é infinita, porém somente é pensável em coisas que se movam, e portanto limitadas não pode ser percorrido no tempo finito. Na argumentação anterior, Aristóteles procurou provar a inexistência da causalidade ad infinitum pelas consequências que ela implica. Agora, argumenta diretamente contra a existência de espécies de causas ad infinitum por tomar impossível um conhecimento seja do que for. Se conhecer uma coisa e conhecê-la pelas suas causas, segue-se que, se der a existência de espécies de causas ad infinitum, não é possível conhecer seja o que for. Em conclusão, as causas são quatro: material, formal, eficiente e final. E na causalidade de cada uma delas não se dá sucessão ad infinitum. Infinito por adição opõe-se a infinito por divisão. Se exprime a divisibilidade ao infinito de uma linha dada, o infinito por ação exprime o prolongamento ao infinito de uma linha dada. Capítulo 3. As audições dependem dos hábitos. Com efeito, naquela maneira em que estamos habituados, assim julgamos que se nos deve falar, e tudo que for fora disto já não nos parece o mesmo e, por desusado, toma-se-nos mais obscuro e estranho. O habitual é, pois, o mais conhecido. E qual força tem o hábito? Mostram-no as leis, nas quais o fabuloso e o pueril têm, pela virtude do hábito, maior poder do que o conhecimento das mesmas. Assim, uns, se alguém não emprega uma linguagem matemática, não aceitam as suas afirmações; outros, se não se serve de exemplos, outros querem que, como testemunho, se cite um poeta. Outros querem tudo rigorosamente demonstrado, e outros não querem saber de rigor, ou por não o poderem compreender, ou pelo receio do palavreado. O rigor tem, com efeito, um pouco disto, por forma que se afigura a alguns como menos próprio, quer nos contratos, quer nas discussões. É por isso que importa saber como cada coisa se deve aceitar, pois é absurdo procurar ao mesmo tempo a ciência e o método da ciência. Nenhum deles, pois, é fácil de aprender. Nem o rigor matemático se deve exigir em todas as coisas, mas somente naquelas que não têm matéria. Por isso este método não é físico, porque toda a natureza contém, porventura, matéria. Vem daí que devemos, primeiro considerar o que é a natureza. Tomar-se-á, desta forma, manifesto o objeto, de que trata a física e se compete a uma única ciência, ou a várias. Estudar as causas e os princípios. Notas. Este capítulo tem por fim mostrar que o método expositivo varia consoante o auditor e o assunto. Admite-se geralmente com bonites que as palavras entre interpoladas para estabelecer a ligação deste livro com o começo do livro seguinte. E